A história começa com uma cena trágica de uma garota chamada Soa amarrada a uma cadeira elétrica, seu corpo tremendo com a intensidade do choque, pois ela pensava que era apenas um jogo. E enquanto William grita seu nome, impotente para ajudá-la, ela diz a ele, fraca, que não consegue mais suportar. A garota pede desculpas com tristeza. Ele estava se convencendo de que isso era apenas um jogo realista e que logo sairia dele. Então, ele estende a mão para ela, ansiosamente, gritando em negação ao que está acontecendo. Mas outra pessoa amarrada diz a ele que ele percebe que seu fim chegou. E o aconselha sobre a necessidade de sobreviver antes de falecer em meio a gritos agonizantes. Com o passar do tempo, ele é forçado a aceitar a realidade, continuando a implorar aos seus companheiros para não o deixarem sozinho, enquanto grita amarrado. E lágrimas escorrem de seu olho ferido, certo de que este lugar se tornou sua nova realidade. A memória volta para explicar o contexto dos eventos em que o jogo de RV, Inverse Planet, liderou as paradas globais. E ficou famoso pelos conceitos de portais dimensionais, superpoderes e guerras. O Will entrou no jogo seguindo o conselho de um amigo, mas de repente se viu preso dentro dele, onde o mundo do jogo se materializou para se tornar uma realidade física. Ele, que é referido como Cobaia 62, recebe parabéns sarcásticos por se aproximar do estágio de ascensão, dentro de um projeto de pesquisa insano chamado Projeto Ascensão, que consumiu milhares para criar um único ascendente. O projeto dependia do uso de abduzidos como cobaias, e realizava experiências desumanas neles, incluindo eletrocução, injeções forçadas e modificações corporais. Os oficiais emitem uma ordem para queimar o corpo da menina e trancá-lo com os sobreviventes. E os guardas respondem à ordem. Ele se senta na escuridão de sua cela, afogado em dor, considerando que aconteceu um crime imperdoável. E faz uma promessa solene a si mesmo de permanecer vivo para se vingar. De repente, um alarme dispara, anunciando a fuga de um sujeito de teste, alertando os guardas armados. Então, ele corre com um grupo de sobreviventes pelo corredor em direção à saída localizada no final, impulsionado pela esperança de sobreviver assim que atravessarem esse corredor. Seu caminho é bloqueado por um enorme inimigo de cabelos ruivos, que zomba de sua chegada a este lugar rastejando, ameaçando-os de que este corredor se tornará um túmulo para eles. Ele amaldiçoa a má sorte deles. Então, seus companheiros decidem enfrentar o inimigo e pedem que ele proteja suas costas. Inimigos descreve como tolos, jurando exterminá-los a todos. E então ataca, esmagando brutalmente os agressores. Mas, após uma longa luta, ele finalmente consegue matar o inimigo. Ele recupera o fôlego com dificuldade em meio aos cadáveres, murmurando a palavra novamente, enquanto o eco de seu nome ressoa em seus ouvidos. E logo, alucinações começam a atacá-lo na forma de sombras negras de pessoas implorando por ajuda. E seus gritos distorcidos se sobrepõem em uma cena de pesadelo. Texto narra o passar de um longo tempo, ano após ano, desde a fuga do herói do laboratório, onde ele aparece atacando guardas armados que gritam para ele não se aproximar, declarando que está fazendo isso para vingar seus entes queridos. Ele continua a massacrar seus inimigos brutalmente, admitindo que os matou repetidamente. E aparece em uma cena enfiando sua arma no pescoço de alguém, sentindo que essa vingança não tem fim. As mãos sombrias se aproximam dele, então ele se pergunta, em desespero, por quanto tempo continuará vivendo assim. E se ele deve continuar assim até a morte. E, de repente, um som de notificação e uma janela azul do sistema aparecem, provocando sua surpresa. A janela exibe uma missão especial intitulada Corrigir o Erro, exigindo a eliminação do supervisor do projeto de ascensão em troca do retorno ao seu mundo original. Então, ele sente esperança, porque finalmente surgiu a chance de sair. A cena muda para uma sala luxuosa cheia de cadáveres, onde um homem em um terno formal rasteja perguntando o motivo. E denuncia o ataque contra ele em um momento em que nada restava além de desfrutar da glória. Supervisor, identificado como responsável pelo projeto, grita. Mas Kim Yang-jong, Cobaia 81, o agarra pelo colarinho, então ele pergunta ao supervisor por que ele age assim. Supervisor grita, pedindo a Kim para ficar calado e não falar com pessoas de sua posição. Em seguida, chama Woo-Yun pelo nome, onde ele é identificado como Cobaia número 62 e apelidado de Super-Humano. Supervisor o elogia, descrevendo-o como o sucesso definitivo do projeto e que ele superou os limites humanos. Ele se oferece para conceder qualquer desejo que ele queira, porque ele está em um nível diferente dos outros, mas ele o interrompe com uma recusa categórica. Supervisor aterrorizado tenta dissuadi-lo, chamando de tolo e avisando que matá-lo não resolverá o problema, ameaçando que a aliança corporativa destruirá sua família, amigos e colegas se ele for ferido. Ele desferiu um golpe fatal no supervisor, que gemeu de dor. Kim o descreve como um demônio e reclama que o sangue cobre o local.
Ele fica parado friamente enquanto Kim grita com ele, dizendo que ele os matou antes que pudesse perguntar. Enquanto olha para uma tela à sua frente. Uma mensagem de conclusão da missão aparece, e a recompensa está pronta para retornar ao mundo original. Então, ele se alegra com sua liberdade. E quando ele está prestes a pressionar o botão aceitar, vozes o impedem, perguntando para onde ele está indo. E as vozes o lembram dos outros que ele deixou para trás, e se ele os esqueceu. Exigindo que ele se vingue e mate todos eles. Ele sente um cansaço extremo, perguntando-se se o que fez foi suficiente. E, apesar de sua hesitação, ele decide aproveitar o que pode ser sua primeira e última chance de partir. Ele diz ao seu companheiro que está voltando para o seu mundo original agora, o que confunde o companheiro, que pensa que ele está delirando, confirmando que ele estava aqui desde o início. Ele toma uma decisão e pressiona a opção de aprovação, pedindo ao seu companheiro para informar os outros e pedindo desculpas a ele antes de partir. Ele acorda aterrorizado em sua cama. E imediatamente percebe que está em seu quarto particular. Ele inspeciona seu corpo, sem acreditar em seu retorno, imaginando quanto tempo se passou. Ele pega seu telefone para verificar a data, 19 de maio de 2041, e a hora, 5 horas da manhã, descobrindo que voltou ao mesmo dia em que foi puxado para dentro do jogo, se perguntando se o tempo nunca passou lá. Ele fica em frente ao espelho e descobre que todas as suas cicatrizes e músculos desapareceram, como se o que ele viverá fosse apenas um sonho. Memórias de suas lutas no outro mundo o atacam. E os apelos da garota que implorava por sobrevivência. E as ameaças do inimigo de destruir sua família e amigos. Então, ele se convence de que aquilo não foi um sonho. Ele confirma para si mesmo que os 10 anos que passou lá foram reais devido à intensidade de sua clareza. Então, o toque do telefone interrompe seu processo de pensamento. Ele vê o nome John Nayon na tela e sente que o nome lhe é familiar. Assim que ele atende, a pessoa que ligou o repreende por não ter ligado e o lembra da promessa que fizeram. E quando ele pergunta sobre a promessa, ela lhe diz da necessidade de se encontrarem à noite e lhe envia as coordenadas antes de desligar. Ele segura o telefone, percebendo que se lembra bem dessa voz. Pois ela é sua colega de classe próxima. E a pessoa que o apresentou ao jogo Inverse Planet. Então, ele suspeita por um momento que ela tenha arranjado tudo, mas descarta essa possibilidade com base em sua memória. Ele decide encontrá-la primeiro. E quando ele chega, Nayon o recebe calorosamente, comentando sobre sua longa ausência. Ela pergunta se é a primeira vez que ele sai desde o fim do semestre e oferece uma bebida, mas ele recusa. Justificando para si mesmo que teme o que poderia fazer se bebesse no seu estado atual. Ela pergunta a ele, enquanto grelha a comida, se ele experimentou o jogo, como havia dito anteriormente. Então ele responde que criou um personagem e assistiu à introdução antes de ser puxado para dentro, o que a surpreende. Ela ri sarcasticamente, dizendo que, dessa forma, ele não jogou nada. A raiva ferve dentro dele, lembrando-se dos 10 anos de inferno que viveu por causa da recomendação dela, e ele aperta o punho com força. Enquanto ela o lembra que ele prometeu aparecer regularmente em sua transmissão ao vivo, apontando para seu físico que teria causado um alvoroço em seu canal. Ele percebe então que ela insistiu para que ele jogasse apenas para o bem do canal dela como streamer. E embora ele duvide que realmente tenha prometido isso a ela, ele sente que esse encontro fez seu retorno à realidade parecer uma verdade tangível. Ele se senta em frente ao computador procurando o desenvolvedor do jogo e descobre que a empresa se chama Planet Earth e está sediada no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Ele percebe com tristeza que ir à sede não mudará nada, pois se ele contar a eles sobre sua queda em outro mundo por causa do jogo deles, eles o acusarão de loucura, sem dúvida. Ele hesita em entrar em contato com o jogo, temendo perigos desconhecidos e resultados inesperados. E suspira diante da tela, questionando-se sobre o sentido do que está fazendo, em vez de se alegrar e sobreviver àquele inferno. Ele decide se contentar com isso e esquecer o outro mundo, confirmando para si mesmo que este é seu mundo original e real. Alguém dá um tapinha no ombro dele, brincando, enquanto ele tenta, após seu retorno, se envolver em uma vida escolar normal. Seu amigo convida para ir ao bar, então ele tenta entrar no clima e superar o que passou. Mas as dúvidas o atormentam sobre a realidade de seu retorno, enquanto um dos fantasmas de seu passado o abraça. E o fantasma pergunta se isso é realmente realidade. Então, ele se vira rapidamente para ver quem falou em seus pensamentos. Conforme o tempo passa, as coisas começam a se desviar de seu curso normal, de forma perturbadora. Onde alucinações o perseguem com vozes exigindo vingança cruel e lembrando de que ele não pertence a esse lugar tranquilo. De repente, ele bate violentamente na mesa no meio do salão, provocando o pânico das pessoas ao redor e seu espanto com seu comportamento injustificado. O Yun está no corredor ofegando pesadamente quando um de seus colegas o chama pelo nome. E o agarra pelo ombro, perguntando sobre seu estado com preocupação, mas ele o vê naquele momento como um inimigo que o ataca.
Ele imagina que está sacando uma adaga e ataca seu amigo com ela, pronto para esfaqueá-lo e se defender. Mas para quando o colega lhe pergunta, aterrorizado, o que ele está fazendo. Então, ele se desculpa, justificando que se assustou. Seu colega diz que as pessoas estão comentando com cautela sobre seu comportamento estranho ultimamente. Ele se senta sozinho em um banco enquanto um dos fantasmas de seu passado chama. E sombras o envolvem, exigindo que ele não esqueça e se vingue, enquanto ele implora para que parem e o deixem em paz. Naeun grita seu nome para acordá-lo de seus dias e pesadelos. E pergunta ansiosamente sobre o motivo de seu rosto pálido e sua constante distração. Ele sorri, fingindo calma, e diz a ela que está bem e que não há motivo para se preocupar. Então ela se oferece para ajudá-lo como uma irmã mais velha, caso algo aconteça. E ele aceita a ajuda dela. Ela decide ir embora. E enquanto ela o encoraja, ele percebe, no fundo, que foi ele quem trouxe esses fantasmas com ele para este mundo. Ele tem certeza de que o assunto não terminará até que aqueles espíritos se sintam satisfeitos. E que, se a situação continuar assim, este mundo não será diferente do outro inferno do qual ele escapou. Ele decide voltar para encerrar o assunto, principalmente desta vez, e entrar na cápsula. Determinado a pôr um fim definitivo a tudo. Ele entra no jogo para que a mensagem de boas-vindas ao planeta inverso apareça e se vê em um lugar familiar. Ele percebe com espanto que voltou para a sala de espera do laboratório e que entrou no mundo do jogo novamente. Ele se pergunta, confuso, por que não conseguiu retornar àquele mundo infernal, apesar de sua firme determinação em fazê-lo, pensando na possibilidade de outra condição que ele não cumpriu. Uma janela aparece pedindo para confirmar a aparência do personagem. Então, ele decide prosseguir com a fase tutorial do jogo por enquanto, acreditando que essa pode ser sua maneira de retornar ao outro mundo assim que terminar. Ele começa ajustando as configurações primeiro, alterando a taxa de assistência de combate para 0%, argumentando que estava lutando com alta eficiência no outro mundo sem qualquer ajuda. Sistema começa a preparar as habilidades iniciais, pedindo que ele escolha o primeiro elemento de habilidade primária com uma nota sobre a possibilidade de redefinir as habilidades a qualquer momento. Sistema explica que o mecanismo de habilidades no planeta inverso foi projetado para fortalecer o personagem, escolhendo um elemento base, em seguida, aprimorando-o com vários subelementos. Essa estrutura integrada, da base aos ramos, é chamada de build, devido ao grande número de elementos disponíveis, há pessoas em ligas profissionais que se dedicam exclusivamente ao estudo dessas builds. Ele escolhe o elemento específico que lhe rendeu o título de super-humano, anteriormente entre todas as opções. Alguém se dirige a ele por meio de alto-falantes como Cobaia 48, explicando que ele acordou no último experimento e que uma semana se passou. Ele percebe que o jogo não mostra o processo de tortura que precede o despertar, reconhecendo que ninguém gostaria de passar por isso dentro de um jogo. Sistema anuncia o início da próxima experiência imediatamente e ordena que ele entre. Etnel aparece diante dele, uma máquina de matar projetada para impedir a violência dos despertados no projeto de ascensão e que foi a causa da morte de inúmeros cobaias. A primeira missão tutorial começa, pedindo que ele derrote o Etnel usando sua habilidade incorporada, percebendo que está enfrentando um protótipo da máquina. Uma lembrança dolorosa o assalta, de alguém implorando por ele, chamando de irmão Uyun, pedindo salvação enquanto a máquina o mata. Uma luz vermelha pisca no olho da máquina, que então começa a correr em direção a ele. Ele murmura que a situação aqui é exatamente igual àquela lá. Ele expressa seu desgosto pelos pesquisadores que sempre fazem atos repugnantes. Ele enfrenta a máquina, esquivando-se de seus ataques. E a máquina lança ataques consecutivos contra ele, mas ele os evita facilmente. Em seguida, desferra um forte golpe. Ele ressalta que a versão final dessa máquina é enganosa, pois ela pode usar habilidades. Mas ele confirma que o que enfrenta agora não passa de um protótipo. Ele destrói a máquina completamente, e o jogo anuncia a conclusão do experimento. O laboratório elogia o sujeito de teste 48, descrevendo-o como incrível e que sua eficiência e habilidade são incomparáveis às dos sujeitos de teste normais. Uma mensagem aparece para a conclusão bem-sucedida da primeira missão tutorial. E enquanto o sistema está prestes a iniciar o próximo experimento, caos repentinamente toma conta do local devido à invasão de intrusos do governo, provocando o pânico dos pesquisadores, que se perguntam como eles chegaram a essa profundidade. Grito de um pesquisador é ouvido e uma mensagem é transmitida dirigida a todas as vítimas detidas injustamente no laboratório. A voz pede às vítimas que usem todo o seu poder para sair imediatamente, então ele reconhece o dono da voz. A segunda missão tutorial começa, com o objetivo de escapar do laboratório para o exterior. Então, ele decide sair primeiro. Ele corre rapidamente, imaginando quantas explosões ouviu. Ele chega a um corredor completamente destruído e cheio de escombros, onde vislumbra algo em meio ao caos. Ele ouve uma voz vinda de um dispositivo de comunicação dizendo que o sinal da administração interdimensional indica que ele não é um inimigo, mas uma vítima.
O locutor deduz que sua chegada a este lugar significa sua intenção de fugir, então ele oferece ajuda. Interlocutor diz que ele pode escolher qualquer arma que quiser na sala. Em seguida, ele lhe dá um dispositivo para enviar um sinal assim que chegar ao exterior, para que o escritório possa resgatá-lo. Ele olha para o dispositivo sem fio e as armas, imaginando se o interlocutor morreu. Enquanto aparece em uma cena sombria, ele percebe, enquanto segura um pé de cabra de ferro, que esta é apenas uma cena cinematográfica necessária para o andamento dos eventos do jogo. Apesar disso, uma sensação de sujeira o domina nessa situação. A cena muda para Candy Soyul, uma criadora de conteúdo profissional de jogos, suspirando angustiada porque seu orgulho como amante perfeccionista é ferido por ter que jogar o famoso jogo Inverse Planet. Os seguidores no chat ao vivo zombam de suas reclamações, lembrando-a de que essa é uma punição que eles mesmos decidiram. Soyul confirma que é uma mulher que sempre cumpre suas promessas aos seguidores. E, apesar de os seguidores a acusarem de mentir anteriormente sobre a seleção do jogo, ela anuncia com um sorriso falso o início da execução da punição, que é passar pela experiência do jogo. Ela cria a personagem e escolhe a habilidade de fogo porque parece legal sem alterar a aparência padrão. Ao chegar às configurações de assistência de combate, o sistema indica que a proporção padrão é de 50% para ajudar com os movimentos e corrigir as posturas. Os seguidores a desafiam a definir a proporção para 0% e zombam de seu medo. Então, uma mensagem de missão aparece oferecendo uma recompensa de 500.000 won por terminar a fase tutorial sem assistência. Ela percebe que a porcentagem de jogadores que jogam sem assistência é quase 0%. Embora confiante em suas habilidades, ela hesita no início, considerando a ideia ruim, como se fosse controlar com um terceiro braço. Ela tenta evitar o desafio, mas o valor da recompensa financeira tenta. Ela concorda imediatamente, com os olhos brilhando por causa do dinheiro, provocando o sarcasmo dos seguidores por sua rápida mudança de postura por dinheiro. Ela anuncia com entusiasmo que jogará sem ajuda até terminar o treinamento. Os seguidores expressam sua preocupação e dúvidas sobre sua capacidade de fazer isso. Eles lembram que ela foi morta anteriormente em 2 minutos por Etnel logo após começar e reclamam que o jogo coloca o jogador em uma luta sem explicação. Os seguidores admitem que durar 2 minutos é bom, mas lutar contra aquela máquina com uma única habilidade sem ajuda é quase impossível. Dentro do jogo, ela acha que só precisa escapar depois de obter um rádio e uma arma. Ela se surpreende com o início da busca automática por uma equipe para a missão de fuga do laboratório, que requer 4 jogadores. Ela espera ser carregada, ajudada pelos membros da equipe para passar na missão, mas os seguidores zombam dela. A busca pela equipe falha, então o sistema inicia uma busca ampliada. Os seguidores explicam que a correspondência é feita apenas com jogadores que têm a mesma proporção de assistência, o que significa que seus parceiros serão lunáticos jogando sem assistência, como ela. Ela percebe sua situação difícil e pensa em cancelar a missão, temendo ter que carregar a equipe. A correspondência é feita de repente, e ela se junta a uma missão já em andamento, apesar de suas tentativas desesperadas de cancelar. Ela grita que está acabada ao se ver repentinamente no local. Ela fica atônita no corredor, observando os destroços dos robôs destruídos e as faíscas que voam deles, imaginando o que aconteceu. Um estado de espanto domina ela e seus seguidores, já que todos se recusam a acreditar no que está acontecendo, considerando que o assunto vai além de uma brincadeira, e questionam seriamente se isso é real e se há um jogador passando pela fase tutorial sem qualquer ajuda, duvidando que ele seja um profissional usando uma conta alternativa, porque nenhum profissional conseguiria fazer isso dessa maneira. Os seguidores percebem com espanto que ele conseguiu eliminar um grande número de máquinas Etnal sem ajuda e sem usar armas de fogo. Ela percebe que encontrou o carry perfeito, alguém que protegerá a equipe e a levará à vitória, então decide ir procurá-lo imediatamente. O Will aparece no meio do corredor escuro com sangue escorrendo de sua arma e corpo. Soyul se aproxima dele com extrema cautela, tentando chamar sua atenção. Ele se vira para ela e, de repente, a ataca. Pensando que ela é uma inimiga, então ela grita, implorando para que ele poupe sua vida. Ele para no último momento, pedindo desculpas pelo seu erro, depois de perceber que ela não é uma inimiga. Enquanto ela percebe seu sangramento profuso, ele pretende ir embora. Então, ela pede timidamente para acompanhá-lo, já que estão no mesmo time. Ela corre atrás dele, apresentando-se como criadora de conteúdo, streamer, e pede sua permissão para aparecer em sua transmissão ao vivo. Ela garante a ele que o modo de privacidade está ativado e que seu rosto ficará oculto, mas ele para de repente, despertando a preocupação dela. De repente, sirenes soam, anunciando a fuga de um sujeito de teste e ordens emitidas para matá-lo imediatamente, sem necessidade de capturá-lo vivo. Soyul fica apavorada, perguntando sobre o motivo do aumento da dificuldade da fase tutorial. Ela olha para ele, considerando o líder da equipe, e pergunta se ele está bem. Ele aparece balançando uma corrente de metal habilmente. Ataca os guardas e atiradores.
e os massacra diante do espanto dos seguidores, que lhe dão o título de gênio da foice e da corrente. Soyu observa a cena de seu esconderijo, sem acreditar no que vê, e os seguidores concordam com ela, perguntando-se como uma arma como essa pode ser usada sem assistência do sistema. Os seguidores começam a analisar sua habilidade depois de perceberem que a cor dos olhos dele mudou para branco, supondo que possa ser vento ou telecinesia. Um deles deduz que o único elemento básico que aumenta as estatísticas físicas e muda a cor dos olhos é a entidade absoluta. Os seguidores zombam dessa escolha porque ela é considerada uma habilidade inútil que impede o jogador de usar quaisquer outras habilidades, surpresos com sua escolha. É explicado que a habilidade de entidade absoluta é uma das várias habilidades básicas do jogo, já que aumenta enormemente as estatísticas físicas e a resistência às habilidades, mas sua desvantagem é impedir o próprio jogador de usar habilidades. A comunidade do jogo confirma que essa habilidade deve ser evitada completamente e aconselha deixar a equipe que inclui um jogador que a possui. Soyu fica surpreso ao escolher uma habilidade que impede habilidades em um jogo que depende delas, enquanto os seguidores questionam a possibilidade de lutar sem ela, apontando que olhos brancos confirmam seu uso. Alguns sugerem que o aprimoramento físico pode ser útil em uma luta sem assistência técnica. Mas eles se perguntam, surpresos, como ele pode se mover com essa habilidade ainda no nível 1. O Uion continua destruindo seus inimigos com a corrente e a foice. Em meio a perguntas sobre sua verdadeira identidade, ele fica em pé sobre os cadáveres de seus inimigos enquanto vozes ecoam em sua cabeça dizendo que isso não é suficiente. As vozes incitam-no a ser mais violento na sua vingança, porque ainda não estão satisfeitas. Entretanto, um laser de um atirador furtivo aparece apontado à sua cabeça. Soyu grita, alertando-o do perigo iminente, respondendo com tiros de sua arma enquanto amaldiçoa a difícil situação em que se encontra. Suas balas atingem o alvo, e o inimigo cai em meio a fumaça e faíscas voando. Ela se senta no chão para recuperar o fôlego, enquanto os seguidores na transmissão ao vivo fazem comentários sobre ela, alguns elogiando sua calma e outros acusando-a de roubar a morte, porque ela só intervém para dar o golpe final depois que o Uion exaure os inimigos. Ela responde a eles com um sorriso malicioso e indiferente, confirmando que acabou ajudando no final, e isso é o que importa. O Uion lembra-se de alguns acontecimentos da sua vida passada. Soyu o chama por ele enquanto ele está no meio do campo de batalha. Ela lhe dá o título de Sr. Hard Carry, o Forte Salvador, apontando para seu papel decisivo na batalha. Então, ele se vira para ela calmamente. Ela pergunta nervosamente se ele está zangado com a sua intervenção, justificando-a com o seu desejo de ajudar, nem que seja um pouco, e ele nega isso brevemente. Ele confirma que ela realmente o ajudou, o que desperta uma onda de admiração nos comentários por sua personalidade e voz gentis, e eles elogiam sua maneira elegante de lidar com o ladrão de mortes. Soyu aproveita a oportunidade e pede a ele, com entusiasmo, que a deixe acompanhá-lo para completar a fase tutorial. Então, ele simplesmente concorda com o pedido dela. Ele se apresenta, dizendo que seu nome é Baek Won. Então ela percebe que Sr. Hard Carry não passava de um apelido que ela lhe deu e se pergunta se esse é seu nome verdadeiro, pois ele não foi censurado. Ela pergunta a ele, curiosa, se ele escolheu a habilidade de entidade absoluta como habilidade básica. Então, ele responde que sim, o que deixa os seguidores surpresos, pois eles se dividem entre aqueles que veem a necessidade de reavaliar a habilidade e aqueles que insistem que ela é inútil e que o que está acontecendo se deve à super habilidade do jogador, não à habilidade em si. Ela pergunta a ele, fascinada, como ele desviou das balas sem usar nenhuma habilidade e quais jogos ele costumava jogar. Então, ele responde brevemente que não estava jogando nada específico. Ele para de andar repentinamente. Quando ela pergunta o motivo, ele lhe diz da presença de 2 inimigos do tipo Etnel, a 20 metros de distância. Soyu se maravilha secretamente com sua habilidade de determinar a distância e o número de inimigos com precisão sem possuir nenhuma habilidade de detecção e sugere seguir em frente para confirmar. De fato, eles encontram os inimigos exatamente no local que ele identificou, então ela fica impressionada com a precisão dos sentidos dele. Ele corre em direção ao inimigo, recuperando as memórias de sua diversão jogando Coliseu no passado, enquanto Soyu grita, alertando-o contra a imprudência. Ele parece desviar dos ataques da enorme máquina com habilidade incrível, lembrando-se dos dias em que estava profundamente imerso nos jogos. Ele desferiu um golpe devastador no inimigo, revelando em seus pensamentos que era um jogador classificado, um dos melhores naquele jogo. Ele destrói a máquina completamente. Então, os seguidores enlouquecem nos comentários, elogiando sua habilidade de derrotar Etnel tão facilmente sem nenhuma correção do sistema, concluindo que esse é o verdadeiro nível dos jogadores classificados no Coliseu. Soyu pergunta, sem saber, se ser um jogador classificado como há no Coliseu é uma coisa boa. Os seguidores zombam de sua ignorância, explicando que os jogadores classificados receberam ofertas para se tornarem profissionais e que o lendário jogador profissional Butler era um deles.
Ela grita em choque ao ouvir o nome Butler, percebendo que ele é o jogador mais proeminente na arena profissional do planeta inverso. Os seguidores se perguntam com curiosidade se ele enfrentou Butler quando era um jogador de nível A e quem venceria em um confronto entre eles. Mas ele interrompe essas perguntas, ordenando que sigam em frente. Então ela o segue imediatamente. Eles chegam ao portão da missão final da fase tutorial, onde o chefe de segurança do laboratório aparece como o chefe da fase, zombando do sucesso deles em chegar até ali. Chefe, com cabelo ruivo e óculos tecnológicos, ameaça-os dizendo que este lugar se tornará o seu túmulo. Chefe acrescenta em tom ameaçador que eles se juntarão aos seus companheiros mortos em breve, então o Yun percebe friamente que tudo o que enfrentou até agora era apenas parte do programa tutorial. Seu olhar muda e seus olhos se acendem intensamente. Enquanto alucinações negras voltam a aparecer ao seu redor, sussurrando frases como "encontrei você" e mais rápido, incitando-o a matar o chefe imediatamente, pois sua vingança ainda não está completa. Chefe grita, ameaçando-os para que nem pensem em sair do lugar com vida, sem saber do inferno que o espera. Soyu dispara sua metralhadora para dar cobertura ao colega, mas fica surpresa com o aparecimento de um escudo de energia ao redor do chefe, bloqueando as balas, e se pergunta, espantada, sobre a razão da existência de uma barreira de partículas. Os seguidores no chat zombam de sua ignorância, explicando que o chefe de segurança não está despertado, então é natural que ele possua habilidades como essas como um chefe, zombando de sua tentativa de resolver a batalha apenas com balas. Apesar disso, ela grita, chamando-o para dizer que fornecerá cobertura de fogo de sua posição, enquanto os seguidores comentam sarcasticamente sobre a rapidez com que ela confia totalmente nele para salvar a situação. O Yun se esquiva habilmente do ataque do enorme chefe, enquanto este zomba, considerando que está acontecendo apenas um jogo. Chefe ataca violentamente, faíscas vermelhas voam, anunciando seu desejo de destruir seu oponente para satisfazer, mesmo que um pouco, os fantasmas de seu passado. Mas o escudo bloqueia o ataque novamente, provocando o riso dos seguidores que se perguntam por que a barreira de partículas foi ativada, mesmo que ele não tenha atirado, supondo a existência de um erro técnico. Chefe descreve o Yun como um ratinho, e sua pele se transforma em metal escuro, então os seguidores reconhecem imediatamente sua habilidade especial de Homem de Ferro. Chefe bate no chão com o punho, jurando destruí-lo, de modo que a superfície se racha enquanto ele corre em direção a ele, fazendo com que seus seguidores imaginem que seu peso chegou a pelo menos 1 tonelada e que um único golpe dele significa a morte certa. Chefe pergunta com raiva por quanto tempo ele continuará se esquivando. Os seguidores observam com espanto sua habilidade de se esquivar de cada golpe fatal. O Yun dá um forte soco no rosto do chefe. Então, os seguidores admitem sua incapacidade de se esquivar desses ataques, mesmo com correções do sistema, e zombam da ideia de fornecer cobertura de fogo para um jogador desse nível. Chefe geme de dor e ordena que ele não desative sua habilidade de ferro. Vozes fantasmagóricas ecoam ao seu redor, dizendo que o chefe não pode morrer facilmente, incitando-o a despedaçá-lo de forma mais brutal, em vingança pelo que aconteceu com eles. Chefe fica aterrorizado ao ver o imenso poder do sujeito de teste à sua frente, enquanto o Yun permanece friamente parado. Dá o golpe final, murmurando que o crédito é dele. Uma mensagem do sistema aparece anunciando a derrota do chefe de segurança do laboratório. Soyu fica atordoada, sem acreditar no que viu, enquanto o chat explode com elogios, descrevendo o desempenho como insano, lembrando a todos que essa luta aconteceu sem nenhuma correção e observando que ele parece acostumado a lutar contra humanos. Ela anuncia alegremente a derrota do chefe de treinamento e pergunta se sair é o passo restante, enquanto Uyu se senta sobre o cadáver do chefe e comentários são feitos, confirmando que ela foi carregada nos ombros dele para vencer e questionando por que um jogador com essa habilidade existe neste momento. Corpo do chefe desaparece e ele confirma a Soyu que eles podem sair agora. Os dois saem do prédio para que o jogo anuncie a conclusão da missão de fuga do laboratório e obtenham um ponto de habilidade para subir de nível. E ela pergunta se ele vai completar a missão principal hoje. Ele pede desculpas, explicando que vai parar por aqui hoje. Então ela pede que ele espere um pouco, pois tem algo para ele. Ela anuncia aos seus seguidores a conclusão do treinamento sem correções. Então, os seguidores a descrevem como sem vergonha por atribuir o crédito a si mesma, enquanto ela encerra a transmissão se despedindo deles. Ela agradece a ele por ter esperado. Então, ele pergunta o que ela quer. Ela pede a ele, hesitante, para participar regularmente de suas transmissões. Ele pergunta sobre a natureza da transmissão, então ela explica que joga as missões principais do planeta inverso e, às vezes, participa de partidas jogador contra jogador. Ela se oferece, ansiosamente, para ajustar sua programação de transmissões de acordo com a agenda dele, além de pagar uma quantia enorme em dinheiro em troca de sua participação. Ele se desculpa pela oferta, então ela percebe pela expressão facial dele que não conseguirá convencê-lo e aceita sua recusa. Ela pergunta se pode adicioná-lo como amigo. Ele concorda.
Então, ela se despede, expressando que gostou de jogar com ele e deseja que ele se divirta antes que o corpo de sua personagem desapareça. Aparece uma mensagem informando que Kang Soyul está saindo e que o programa tutorial está terminando. Ele fica sozinho com o rosto coberto de sangue, perguntando-se, confuso e ansioso, por que não voltou para o outro lado, apesar de ter terminado o treinamento. Enquanto ele não percebia o que estava acontecendo, a comunidade do jogo circulava teorias sobre terminar a fase tutorial sem correções e sem armas de fogo ser um produto do uso de programas de hacking. E, enquanto isso, um espectador anônimo com o número 62 envia uma grande doação com uma mensagem misteriosa perguntando sobre a sensação de retornar ao mundo real, apontando para o futuro que essa jogabilidade trará. No início da manhã, dentro da filial coreana da empresa Planet Earth, que desenvolve o jogo Inverse Planet, os funcionários enfrentam uma situação sem precedentes causada por um único usuário. Os funcionários assistem a uma repetição do que aconteceu com espanto, sem acreditar no que estão vendo. Os funcionários discutem como o jogador conseguiu derrotar o capitão da guarda sem nenhuma correção ou arma, observando que a comunidade online está completamente convencida de que ele é um hacker e está aterrorizando os fóruns da empresa exigindo uma explicação. Um deles se pergunta seriamente se eles têm certeza de que não há hack. Então, os outros confirmam isso. Funcionário responsável confirma que verificou tudo, desde a criação do personagem, e não encontrou registros de modificações por programas externos. Ele ressalta que viu muitos hackers atravessando paredes ou desaparecendo. Mas nunca viu movimentos como esses antes. Os funcionários concluem que esse nível de controle não pode ser imitado, mesmo usando programas de hacking, e que, se não for um hack, o jogador é completamente louco. Apesar disso, eles reconhecem a existência de uma probabilidade muito pequena de ser um hack ainda não detectado. A equipe decide, no final, que deve realizar uma verificação adequada do assunto. A cena muda para Woo-Yun e sua amiga Na-Eun, onde ela lhe diz que a comunidade da internet está em estado de agitação por causa dele e que a situação se tornou muito caótica. Ela conta a ele sobre o surgimento do desafio sem correção entre os usuários, no qual todos falham e não conseguem nem mesmo ativar seus poderes, reforçando a narrativa de que ele é um hacker. Na-Eun admite que ficou chocada ao ver o vídeo e que o reconheceu imediatamente, apesar do modo de proteção de privacidade. Ela explica a ele que já viu ele lutando antes, mas não esperava que ele fosse tão habilidoso, confirmando que qualquer pessoa que não o conheça definitivamente pensará que ele é um hacker, deduzindo que essa foi a razão pela qual ele recebeu aquela mensagem. Ela pergunta sobre a mensagem, então ele diz que recebeu uma mensagem da filial do planeta Terra na Coreia. Na-Eun explica que a empresa quer verificar se ele usa programas de hacking ou não. Ele mostra a ela a mensagem que recebeu através da transmissão ao vivo da streamer Kang Soyul, que pede para se comunicar com ele. Ela ressalta que a intervenção da empresa de jogos para verificar um hack atrairá uma grande multidão e pergunta se ele concorda. Ele pensa sobre o assunto, considerando que essa é sua única chance de se comunicar com os desenvolvedores e talvez obter uma pista sobre o outro mundo, caso uma pessoa de alto escalão apareça. Ele diz à amiga que decidiu fazer isso, apesar de sua hesitação anterior. Então, ela elogia sua decisão. Ela o aconselha sobre a necessidade de limpar seu nome se ele pretende continuar jogando. Assim, ninguém o chamará de hacker, mas ele demonstra desinteresse, observando que ninguém o reconhecerá porque seu rosto não apareceu. Na-Eun argumenta que seu estilo de luta é tão único que ele será reconhecido mesmo que mude de nome, e que não há ninguém, mesmo entre os profissionais, que lute com habilidades tão peculiares quanto as dele. Ela explica a ele que, atualmente, os profissionais têm suas identidades reveladas por meio de seus hábitos de luta, citando discussões em fóruns que analisam os movimentos dos jogadores com precisão. Ela expressa seu alívio com a concordância dele, pois, caso contrário, o streamer teria sido exposto a muito ódio. Ele se pergunta sobre o motivo de seu interesse nisso, já que aquele streamer não tem nada a ver com ele. Então ela o chama de idiota, explicando que a multidão enfurecida pela questão da invasão não se importa com isso. Ela acrescenta que eles vão culpá-lo no início, mas logo vão direcionar suas flechas para o streamer. Ele entende a situação e murmura com resignação que, nesse caso, terá que concordar. Soyul recebe uma mensagem dele anunciando seu acordo. Então ela pula de alegria, sem acreditar. Ela espera que toda essa agitação leve a um aumento significativo no número de espectadores, e um gráfico aparece mostrando um aumento esperado. Ela espera ansiosamente para ver uma cena histórica que nunca aconteceu antes no jogo Inverse Planet. Ela anuncia uma transmissão ao vivo para esclarecer a verdade sobre a controvérsia levantada sobre o uso de programas de trapaça por ele. Após 4 dias, Woo-Yun aparece dentro do jogo vestindo uma roupa nova, preparada para a transmissão. Soyul o recebe calorosamente ao se encontrarem. Ele percebe que ela não suspeita dele, embora tenha observado seus movimentos de perto, e ela admite que as evidências apresentadas pelas pessoas são fracas.
Ela acrescenta que não suspeitou dele por causa de sua aparência de assassino louco, que afastou a ideia de traição de sua mente, justificando isso como apenas intuição, o que ele aceita em silêncio. Ela diz para ele começar a transmissão, se estiver pronto. Então ele concorda. Ela abre a transmissão, dando as boas-vindas ao grande público que esperou por muito tempo. Enquanto comentários conflitantes chegam, exigindo esclarecimentos, acusando de traição e zombando. Ela fica surpresa com o número de espectadores, que chega a 10.000 logo no início, e apresenta novamente seu convidado, Woo-Yoon. Ele se apresenta, então os comentários se inflamam com ataques e zombarias contra ele, e ela é forçada a ameaçá-los com o fechamento do chat se não mantiverem a educação. Ela pede a opinião dele sobre a controvérsia antes do início da verificação propriamente dita. Ele responde friamente que acha o assunto ridículo, o que provoca comentários zombeteiros sobre sua arrogância. Um seguidor pergunta como esclarecer. Então ela responde que convidaram um convidado especial para verificação. Um homem vestindo um terno formal aparece na arena da reunião. Homem se apresenta como Park Ji-Yoon, líder da primeira equipe de operações da filial coreana da empresa Planeta Terra e ostenta o título de GM acima da cabeça, o que desperta o espanto dos seguidores e confirma a seriedade da situação. Woo-Yoon percebe que essa pessoa é um alto funcionário e pode saber algo sobre o outro mundo, e decide perguntar a ele após o término da verificação. Funcionário agradece a Soyul e a ele por comparecerem. Funcionário percebe, em segredo, que ele parece comum por fora. Funcionário pede que eles se dirijam à área de verificação. Eles chegam a uma sala de treinamento avançado pessoal, que ele não viu no outro mundo antes. Funcionário explica que a verificação será feita monitorando várias batalhas para garantir que não haja ajuda externa. Ele concorda com os procedimentos. Ele se prepara para lutar. Um enorme robô de treinamento aparece e os seguidores o reconhecem como uma versão média de Etnel, questionando se ele é capaz de derrotá-lo com suas habilidades atuais. Tipo de batalha escolhido é lutar até a morte contra o robô médio. Soyul parece preocupado enquanto ele pede que ela confie nele. Ele ri, zombando da situação em que eles lutarão até a morte. O oficial fica surpreso ao ver que ele desapareceu de seu lugar. Ele correu em direção ao robô e começou a destruí-lo enquanto o oficial tentava lhe explicar as regras de combate. Os seguidores se perguntam no chat, com espanto, se ele está destruindo o Etnel de nível médio com as próprias mãos, apontando que esse robô é conhecido por sua resistência, mesmo contra martelos, enquanto outros expressam seu sentimento de medo e pena pelo robô diante dessa cena violenta. Ele aparece arrancando a cabeça do robô brutalmente, então uma mensagem do sistema aparece confirmando que não há detecção de interferência externa do programa. Enquanto o oficial murmura que ele é um louco. O oficial confirma, no fundo, que o que ele vê não pode ser um hack de forma alguma. Ele bate o pé no chão e anuncia o fim do teste. O oficial Park anuncia que não detectaram nenhum uso de programas externos na batalha anterior, mas ressalta que o tempo de verificação foi muito curto para um julgamento final. Park pede que ele lute de acordo com um método específico que eles lhe determinam. Então, ele concorda imediatamente, enquanto os seguidores percebem que esse procedimento visa garantir que ele não use um hack para lutar automaticamente. É explicado que os programas de combate automático controlam o personagem por meio de software e não podem lutar no estilo preciso que o usuário deseja. Portanto, determinar o método vencedor com antecedência e aderir a ele prova a ausência de hacking. O oficial agradece e pede que, desta vez, ele corte as cabeças de 3 robôs de treinamento de nível médio, usando exclusivamente a foice de corrente. Então, ele demonstra compreender a missão. O oficial se pergunta, em segredo, o que está acontecendo, pelo amor de Deus, acreditando que essa condição deveria ser extremamente desfavorável para o jogador. Mas ele percebe com espanto que ele não demonstra nenhum sentimento de que irá perder. A batalha começa na velocidade da luz. Ele usa a foice com grande habilidade. Ele fica em meio aos escombros após cumprir a missão com precisão. Soyul comemora com entusiasmo, confirmando que não estava imaginando coisas antes, e aponta para os seguidores como a foice com corrente se movia como se fosse um ser vivo, enquanto os seguidores se perguntam com espanto o que acabaram de ver. Alguns comentam que a foice parece uma arma quebrada e superpoderosa, enquanto outros respondem que a pessoa é que está quebrada, não a arma, especialmente porque a foice com corrente é geralmente usada apenas para golpes próximos. Funcionário fica surpreso com o que vê, admitindo que esse nível de controle não pode ser imitado, mesmo com hacks, e que, se ele não é um hacker, então é completamente louco. Desejo de conhecimento do oficial aumenta como gerente de jogo, e ele se pergunta se o Woo-Yoon é realmente capaz de derrotar um robô de treinamento avançado que possui apenas um elemento básico. Funcionário decide realizar um teste final por ganância cognitiva. Um novo robô enorme e assustador aparece na arena. Os seguidores ficam chocados com essa revelação, considerando que o funcionário ultrapassou os limites e quer derramamento de sangue, observando que, se ele vencer, será oficialmente reconhecido como um humano com nível de hacker pelo Conselho Nacional.
Novo robô é apresentado como um robô de treinamento avançado, versão tardia, Ethel. Ele troca olhares com o robô avançado. Um sorriso assustador aparece no rosto do robô Ethel, despertando sua raiva. Começa o confronto violento, no qual o robô desferiu um forte golpe que ele conseguiu desviar com dificuldade. A batalha continua intensa, e ele mostra incríveis habilidades de esquiva. Ele percebe que esse oponente está em um nível completamente diferente do nível médio e que levar um golpe agora seria fatal. Ele percebe que a resistência física do robô está em um nível completamente diferente e que seus ataques não o afetam de forma alguma. Ele decide continuar atacando até que um de seus golpes seja bem-sucedido. Os seguidores expressam seu medo e fascínio simultaneamente, observando que um golpe é suficiente para matá-lo, mas ele se recusa a ser atingido, descrevendo o assunto como loucura. O oficial admite que não achava que era capaz de enfrentar um robô avançado cara a cara com um único elemento básico, apontando que ele parecia um perdedor no início. Mas agora percebe que começou a dominar o robô lentamente desde alguns momentos atrás. Depois de esmagar o robô com um golpe devastador, o funcionário administrativo não viu sentido em continuar assistindo. E com a conclusão da coleta dos dados necessários para a verificação, o robô de treinamento foi retirado da arena, o que ele percebeu imediatamente. Soyu dirigiu uma pergunta ao funcionário sobre os resultados da verificação para que ele confirmasse, por sua vez e de forma decisiva, a ausência de qualquer intervenção externa no programa, explicando com uma frase simples que o que aconteceu não foi hacking eletrônico, o que provocou a loucura da comunidade de jogadores, que se perguntou como isso não poderia ser hacking, enquanto outros confirmaram que a acusação era nula, basicamente, após a declaração oficial da administração e a publicação acusando de trapaça ter sido excluída. Soyu dirigiu-se aos seus seguidores em tom vitorioso, lembrando-lhes que ela lhes havia dito que não havia trapaça e zombou dos céticos que agora não podem refutar a declaração do funcionário. Enquanto os trolls recuavam, alguns notaram seu entusiasmo excessivo e lhe deram o apelido de monstro da aptidão física, que parece um hacker por causa de sua força excessiva, um termo que ganhou sua admiração. Em meio a diversas classificações de bate-papo, Soyu enfatizou a todos que se lembrassem claramente que ele não trapaceia, mas possui habilidades físicas que parecem trapaça. Em seguida, pediu um comentário final a seus convidados, onde ele descreveu a experiência como divertida, enquanto o funcionário agradeceu por seu trabalho árduo. Soyu encerrou a transmissão se despedindo de seus seguidores, que ultrapassaram 100.000, divididos entre os surpresos com sua ideia de cultivar recursos nesta fase e os que lamentavam o fim da transmissão que tinha como único objetivo limpar seu nome, descrevendo o episódio como lendário. Após o término da transmissão, Soyu agradeceu ao Uiyun e ao funcionário por aceitarem aparecer, e destacou-o com um agradecimento especial. Então, ele respondeu com uma simples reverência, explicando que o assunto não valia a pena ser mencionado. Funcionário sorriu, zombando de sua descrição do assunto como simples e pretendia sair, mas ele o interrompeu de repente. Onde se virou para ele, dizendo que havia algo que gostaria de perguntar. Então, o funcionário mostrou-se disposto a responder. Ele perguntou diretamente se ele havia encontrado algum tipo de erro técnico no jogo, especificamente aqueles casos que poderiam impedir o jogador de sair ou escapar devido a uma falha. Funcionário negou ter ouvido algo assim, dando a entender que, se um erro fatal como esse existisse, o jogo não teria se tornado global, com o que ele concordou, compreendendo sua resposta. Funcionário decidiu ir embora, finalmente, desta vez. Então Soyu deu um suspiro de alívio, expressando seu conforto pelo fim dessa situação tensa. Ela se virou para Uiyun, elogiando seu esforço, e disse que calcularia os lucros da transmissão para entrar em contato com ele mais tarde. E apesar de ele ter esclarecido que não precisava de dinheiro, ele concordou em deixá-la entrar em contato com ele. Soyu sentiu que deixá-lo ir assim era uma grande perda para uma oportunidade de conteúdo valiosa que estava diante dela, mas hesitou em pedir que ele voltasse à transmissão. Ela desistiu de dizer o que estava pensando, percebendo que havia obtido permissão para a participação dele naquele dia apenas para limpar seu nome, então se contentou em se despedir e prometeu entrar em contato com ele na próxima vez. Uiyun ficou sozinho, sentindo-se desapontado por não ter obtido as informações que esperava sobre o outro mundo. Enquanto isso, chegou uma mensagem de John Nyon pedindo que ele a encontrasse imediatamente na sala de preparação para combate, depois que ela soube do fim da transmissão. Ela o recebeu com extremo entusiasmo, perguntando sobre sua experiência na transmissão e dizendo que a reação da comunidade era explosiva e louca. Ele mostrou sua antipatia pela experiência, explicando que o estilo de acompanhar o chat e conversar enquanto joga não combina com ele, o que surpreendeu um pouco Nyon. Ela sugeriu uma solução alternativa, que é imaginar que está jogando sozinho, sem prestar atenção ao chat. E me ofereci para ajustar todas as configurações para ele tentar uma vez, mas ele recusou devido à sua falta de vontade de transmitir. Nyon não desistiu e sugeriu que ele experimentasse o modo jogador contra jogador, PVP.
Foi explicado que o sistema PVP consiste em batalhas entre jogadores e formas, um dos dois principais pilares do conteúdo do Planeta Inverso, juntamente com o jogador contra o ambiente, PvE. Ele se perguntou se essa era a razão pela qual ela o havia convocado. Então ela confirmou isso, denunciando sua saída sem experimentar esse sistema. Ele tentou se esquivar, justificando que não planejava jogar por um tempo porque achava que o jogo não era adequado para ele, especialmente com a improbabilidade de seu retorno ao outro mundo. Mas Naeun o interrompeu com firmeza, confirmando que o PVP é o coração do jogo e que ele não deveria julgar apenas pelo treinamento. Ele pensou nas palavras dela, percebendo que o modo história PvE é exatamente idêntico ao outro mundo em que ele vivia, enquanto o PVP está cheio de coisas que ele não via antes e poderia encontrar algo diferente nele. Ele concordou com a experiência. Então Naeun começou a explicar os tipos, começando pelos duelos, que são um confronto direto contra um oponente igual, seja individual ou em dupla. Em seguida, ela passou a explicar o modo de luta, onde os jogadores escolhem um dos 4 modos, controle, escolta, captura e extermínio, para lutar em uma equipe de 5 contra 5. E, finalmente, ela explicou o modo de sobrevivência, em que 100 jogadores se espalham para coletar equipamentos e lutar até que reste uma pessoa ou equipe vencedora. Como era sua primeira vez, Naeun sugeriu que jogassem no modo equipe e se ofereceu para recomendar uma configuração adequada para o personagem, pois o PVP exige isso. Mas ele a interrompeu, dizendo que o assunto não exigia isso. Ele explicou a ela que já conhece muito bem uma configuração, que é a mesma que o tornou conhecido no outro mundo pelo título de super-humano. Enquanto Will se preparava para fazer login, Naeun disse que gravaria a sessão até que ele terminasse seus preparativos. Então ele concordou, confirmando que estaria pronto imediatamente. Ponto de partida foi obrigatoriamente selecionado como a base militar na primeira zona, uma área famosa pela ampla disseminação de equipamentos de alta qualidade, mas que geralmente fica lotada de jogadores de alto nível, tornando-a inadequada para iniciantes. Naeun pediu-lhe urgentemente que a deixasse gravar sua jogabilidade no modo PVP, para enviá-la ao YouTube. E embora ele tenha expressado seu aborrecimento, pedindo-lhe que se acalmasse, ele permitiu que ela o fizesse, questionando-se sobre o motivo de seu entusiasmo excessivo. Uma janela do sistema apareceu, anunciando que faltavam 60 segundos para iniciar o jogo e confirmando a seleção da base militar. Então, ele confirmou seu login. Naeun se despediu de seu parceiro com uma saudação militar, expressando sua esperança de que eles se encontrassem novamente enquanto estivessem vivos. Assim que entrou, ele se viu em um saguão no terceiro andar e encontrou seu primeiro oponente à sua frente. O oponente parecia estar olhando ao redor, reclamando que o equipamento e os recursos naquele lugar eram muito ruins. O oponente decidiu que precisava se mudar para outro lugar, mas Will o surpreendeu com um ataque pelas costas. E, em instantes, o sistema anunciou a eliminação do jogador Lockday por Baek Will, o que provocou o espanto de Naeun, que não esperava uma morte imediata no início, observando que sua constituição física é completamente diferente e parece um hack. As notificações do sistema seguiram-se a uma velocidade louca, anunciando a eliminação de um grande número de jogadores, um após o outro. Naeun observou o que estava acontecendo com espanto, perguntando-se o que diabos ele estava fazendo. Ele apareceu eliminando um jogador chamado Slime Monster. Ele ficou parado diante de seu oponente derrotado, percebendo que não sentia mais a presença de outros jogadores, e se perguntou se esse oponente era o último sobrevivente naquela área. Ele pensou sobre a situação, admitindo que não esperava encontrar 4 pessoas ao mesmo tempo durante sua descida. E, como havia terminado de coletar recursos, decidiu que precisava sair daquele lugar. De repente, um pedido de socorro chegou até ele vindo de Naeun. Ela gritava por ajuda no chat de voz e dizia que estava completamente cercada por um grande número de inimigos. Ele verificou o mapa para ver a localização dela e percebeu que ela estava no quarteirão oposto, um lugar muito distante de sua localização atual. Ele disse a ela que estava indo e perguntou sua localização exata no prédio. Então ela respondeu. Ela estava no telhado do terceiro andar. Ela o alertou que lutar nos andares inferiores era loucura, pois as batalhas pareciam estar acontecendo em todos os andares. Então, ele se contentou em responder concordando. Ele saltou com uma velocidade tremenda, mas um dos inimigos o avistou, chocado e gaguejando de surpresa. Inimigo se perguntou, surpreso, sobre a identidade dessa pessoa e a razão de sua grande velocidade, enquanto a outra pessoa pediu ao colega que preparasse suas habilidades, pois ele tentaria atrasá-lo de alguma forma. Ele correu com sua arma, enfrentando os inimigos. A segunda pessoa gritou de espanto depois que Will matou seu companheiro. Em seguida, apareceu uma notificação de sua eliminação do jogo. O oponente analisou seu estilo, percebendo que ele é do tipo físico e depende de uma construção ágil. O oponente atacou ferozmente, gritando morra e liberando uma energia sombria destrutiva em direção a ele. Will evitou o ataque saltando para longe. O oponente o xingou, chamando de louco, então ele desferiu um golpe final.
Ele manteve a calma e o foco e continuou correndo em direção à localização de Naeun. E mensagens do sistema apareceram anunciando sua eliminação de Chestai, Baby Tyrannosaurus e Baby Chicken. Ele anunciou sua chegada em frente ao prédio. Naeun ficou maravilhada com a velocidade de sua chegada e perguntou se deveria descer para ajudar. Mas ele ordenou que ela esperasse em seu lugar enquanto ele estendia a mão para abrir a porta. Ele fica atrás da porta, contando o número de passos que se aproximam, imaginando que pertencem a 4 pessoas, ou talvez 5. E assim que a porta se abriu, ele apareceu com uma expressão fria para que o inimigo à espreita tentasse atacá-lo imediatamente, usando uma adaga. O inimigo se precipitou, gritando com intenção de matar, mas ele contra-atacou com habilidade superior, agarrando o pulso do oponente, o que provocou o choque do atacante, que não compreendeu a velocidade da reação. Uma mensagem do sistema apareceu anunciando a eliminação do jogador azar por Baek Woo-yun, que ficou em pé sobre seu oponente derrotado, percebendo que precisava aumentar um pouco sua velocidade para encerrar o assunto. Notificações do sistema seguiram-se a uma velocidade louca, anunciando sua eliminação de uma série de jogadores com apelidos estranhos, como seja filial com seus pais, refeições de camarão e cuidados dentários. Que deixou seu colega surpreso e chocado, imaginando como isso aconteceu com tanta rapidez repetitiva. Naeun percebeu que estava eliminando todos, completamente sozinho. E de repente ele apareceu ao lado dela sem fazer nenhum barulho. Então ela ficou apavorada a ponto de gritar e dirigiu um ataque contra ele, que conseguiu se esquivar, repreendendo-o por assustá-la dessa maneira repentina. Ela admitiu a ele que não percebeu sua presença até que ele estava bem ao lado dela, apontando com espanto que, nesse ritmo, ele poderia colher 14 mortes sozinho, enquanto ele se perguntava se sua vinda era necessária em primeiro lugar. Ele perguntou se ela já havia eliminado todos os inimigos do prédio. Em seguida, perguntou surpreso sobre a motosserra que ela carregava. Então, ela explicou com um sorriso inocente que era a única arma que encontrou por perto. Ela anunciou com entusiasmo que não perderia o jogo e prometeu que carregaria a equipe pelo resto da partida, o que ele recebeu com sarcasmo e ceticismo. A partida terminou com o anúncio do resultado da equipe que conquistou o primeiro lugar entre 50 equipes, onde Woo-yun conseguiu 25 mortes, enquanto Naeun ficou com 7 mortes e 15 assistências. Ela ficou incrédula por terem alcançado 10 vitórias consecutivas e expressou seu extremo cansaço e desejo de parar por aquele dia. Então, ele concordou com a opinião dela. Ela disse a si mesma que achava que ele era um estudante universitário normal, mas acabou descobrindo que ele era uma arma humana ambulante. E resolveu arrastá-lo para o mundo das transmissões ao vivo, custe o que custasse. Ela pediu a ele com urgência que esperasse apenas 2 dias antes de iniciar sua missão principal, prometendo apresentar uma proposta de transmissão adequada até lá. E apesar da tentativa dele de esclarecer sua falta de interesse e que ele não havia planejado a missão principal originalmente, ela o interrompeu, insistindo para que ele a ouvisse mais tarde e saiu rapidamente. Ele ficou sozinho, pensando que a experiência de luta do jogador não lhe dava as pistas que ele procurava sobre o outro mundo. Mais tarde, Soyu deitou-se em seu quarto, navegando no fórum da comunidade do jogo, que estava empolvorosa com conversas sobre o Hacker Lord e a necessidade de ele se tornar profissional, além de outros comentários elogiando a transmissão. Ela olhou para a contagem de visualizações que ultrapassava 100 mil, imaginando se veria um número como esse novamente em sua carreira. Ela desejava poder continuar transmitindo com ele e se culpava por não ter se agarrado mais a ele. Ela se lembrou da recusa categórica dele em se importar com as transmissões e tentou se convencer de que a recusa dele não tinha sido tão veemente, mas acabou admitindo que ele tinha sido muito firme desde o início. Ela decidiu verificar os retornos financeiros da transmissão e ficou chocada ao ver a grande quantia que foi arrecadada. No dia seguinte, Naeun chamou seu colega a um café, onde ele se perguntou sobre o motivo da convocação repentina para que ela lhe mostrasse a tela do seu laptop exibindo um projeto intitulado Projeto de Streamer Baek Woo-yun e John Naeun. Ela explicou-lhe com entusiasmo que se tratava de uma apresentação que ela tinha passado a noite toda a preparar para o convencer, mas ele comentou sarcasticamente sobre o mau design, questionando se era essa a qualidade do trabalho que tinha levado uma noite inteira. Ela lembrou-lhe da condição anterior de que ele não teria objeções, desde que apenas jogasse sem interagir com os espectadores. E ela perguntou-lhe, por sua vez, se o assunto se tornaria aceitável se ele não tivesse que prestar atenção ao chat e apenas jogasse. Então ele negou seu acordo explícito, explicando que não disse que isso era bom, mas apenas discutia a hipótese. Ela propôs uma ideia alternativa, que é usar o formato de observação da realidade. Ela explicou a ele que esse formato se assemelha a reality shows de variedades, em que a equipe se senta no estúdio para assistir a imagens gravadas de outras pessoas e comentar sobre elas. E ela concluiu sua apresentação sugerindo que ele assumisse a tarefa de jogar o jogo, enquanto ela assumia inteiramente a tarefa de interação e comentários. Ela continuou suas tentativas de convencê-lo sobre o projeto da transmissão, sugerindo a contratação de um comentarista profissional se ele achasse que a presença deles não era suficiente.
E até lhe ofereceu um acordo tentador de dividir a receita, 60 para ele contra 40 para ela, perguntando-se se essa oferta era boa o suficiente, mas ele manteve sua recusa categórica, mostrando seu desinteresse pelo assunto. Ela percebeu que seu colega não compreendia o valor da receita da transmissão, então perguntou se ele havia verificado o acordo financeiro que Soyul lhe enviará naquele dia. Ele se lembrou de ter recebido um e-mail pela manhã, mas não o verificou devido à sua saída apressada. Ele abriu seu celular para examinar a mensagem recebida de Kang Soyul, que continha o primeiro valor do acordo de 6 milhões de won com uma nota anexada sobre uma mensagem interessante sobre doação que também estava anexada. Naeun ficou surpreso com a magnitude do valor, questionando como ele poderia recusar o streaming apesar de receber 6 milhões de won. Enquanto seu foco se concentrava inteiramente na mensagem anexada. Ele leu as mensagens consecutivas de doação de uma pessoa que se autodenominava Espectador Anônimo 62, que lhe deu as boas-vindas e perguntou sobre seus sentimentos ao retornar à realidade, dizendo que uma nova missão especial havia sido preparada para ele e que assistiria ao seu streaming a partir de agora. O Yun percebeu imediatamente que essa pessoa sabia que ele havia retornado do outro lado e que o uso do número 62 no nome de usuário era uma referência explícita a ele como cobaia 62. A ansiedade e as perguntas dominaram em relação à identidade da pessoa que conhecia o seu segredo e o seu regresso. Então, ele perguntou seriamente a Naeun se ela poderia descobrir as informações do doador, mas ela explicou a ele a impossibilidade disso devido às leis de privacidade. Ela acrescentou que ele também não poderia enviar mensagens diretamente ao doador e que a única maneira de interagir com ele era durante a transmissão ao vivo. Naquele momento, ele tomou uma decisão e concordou em fazê-lo. Ele anunciou sua decisão de fazer a transmissão, o que despertou o entusiasmo dela, que pediu confirmação e para ele não desistir depois. Um anúncio oficial foi feito ao público do jogo, informando que o Hacker Lord aparecerá em uma transmissão pessoal intitulada Hack Tourism, com a participação dos comentaristas Cha Seung-cheol e John Naeun. E na noite da Golden Friday, todos se prepararam para aproveitar o momento. Os jogadores entusiasmados se reuniram em frente às telas com um só coração. A comunidade do jogo ficou animada com a expectativa e as perguntas sobre a comentarista e sua identidade, enquanto a contagem regressiva para os últimos 5 minutos antes do início da transmissão começou. E no estúdio de transmissão dentro do mundo do planeta inverso, a tensão prevalecia na atmosfera antes do lançamento. Naeun expressou sua extrema tensão, enquanto o comentarista Cha Seung-cheol tentava acalmá-la, confirmando que os preparativos estavam completos. Cha, um comentarista especialista no jogo, admitiu que ficou muito nervoso quando recebeu a oferta de participação pela primeira vez. E mostrou sua surpresa com a capacidade dela de contratar o Yun para a transmissão. Então, ela riu nervosamente, lembrando-se de como ele concordou imediatamente assim que ela perguntou. Sem que eles soubessem o verdadeiro motivo por trás de sua rápida concordância. A transmissão ao vivo começou anunciando o início do programa. E Naeun abriu o episódio dando as boas-vindas ao público, seguido por Cha se apresentando. Chat ficou agitado com perguntas sobre o paradeiro de Woo-Yun, exigindo sua aparição. Então, ela os tranquilizou, dizendo que era muito cedo para ficarem desapontados. Woo-Yun apareceu dentro do jogo em meio aos aplausos dos seguidores, que confirmaram que não era apenas um título sensacionalista. E Naeun explicou que o conteúdo da turnê hack seria em um sistema de observação variado, no qual eles comentariam e dariam suas impressões enquanto assistiam ao jogo dele, para o qual o modo de proteção de privacidade foi ativado. E ela perguntou ao público se eles estavam prontos para começar, depois de despertar a curiosidade deles sobre o estilo de jogo dele. Enviou o sinal de início para ele. Para que ele recebesse uma mensagem imediata via dispositivo sem fio do escritório administrativo do outro mundo, pedindo que ele salvasse os sobreviventes e saísse da floresta. Os detalhes da missão principal apareceram, pedindo que ele contornasse os guardas que procuravam o sujeito de teste fugitivo e se juntasse ao escritório fora da floresta, o que ele comentou ser idêntico à vez anterior. Ele lembrou que, no outro mundo, estava ocupado apenas fugindo. Mas desta vez, ele resolveu mudar isso e gritou em voz alta para atrair os inimigos para si. Os inimigos detectaram o som de seu grito, pois seu líder gritou imediatamente ao vê-lo, ordenando um ataque contra ele de 3 direções diferentes. Ele enfrentou seus atacantes, usando sua arma habilmente para desviar de seus golpes consecutivos. E ele os ameaçou em um tom severo, dizendo que todos morreriam enquanto ele brandia sua arma, causando destruição generalizada. Os guardas dispararam uma saraivada de balas em sua direção, mas ele conseguiu bloqueá-las e desviá-las com movimentos rápidos e precisos com sua arma. Gritos de dor surgiram de um dos inimigos após ser atingido. Um dos guardas o descreveu como um tolo por ter vindo diretamente até eles, enquanto o outro gritava, ordenando que o matassem. Ele usou sua arma conectada a uma corrente para agarrar os inimigos e puxá-los. Ele saltou no ar, utilizando sua arma para prender seus oponentes, levando-os a colidir uns com os outros em meio a seus gemidos. Ele continuou seu ataque brutal e jogou seus inimigos no chão com força.
Depois caiu sobre eles, acabando com eles completamente, enquanto um dos sobreviventes aterrorizados gritava, descrevendo como um maldito inseto e anunciando sua localização. No estúdio de transmissão, Naeun parecia chocada com o que viu, enquanto o comentarista já comentou que esse estilo difere completamente do jogo Inverse Planet que ele conhece, apontando que é a primeira vez que ele vê um estilo de jogo como esse em toda a sua carreira. Ele acrescentou que reunir inimigos dessa forma, sem qualquer consideração estratégica, é estranho. Enquanto os seguidores comentavam no chat sarcasticamente que a existência do próprio Hack God é considerada uma estratégia e que a preguiça em procurar inimigos torna lógico trazê-los até você. Uma doação apareceu de um espectador perguntando se a habilidade de existência absoluta é exageradamente poderosa por não ter tempo de recarga. Naeun fez a pergunta ao comentarista especialista, que negou categoricamente. Sha explicou que a maioria das habilidades tem tempo de recarga e, portanto, a build Wuyun, que depende de elementos básicos sem tempo de recarga, pode parecer muito forte. O comentarista continuou explicando que a existência absoluta apenas amplifica as habilidades físicas e não melhora a inteligência de combate ou a eficiência das armas, lembrando a todos que ele joga sem nenhuma correção do sistema. E concluiu sua análise dizendo que o desempenho impressionante se deve ao fato de ser ele quem usa a habilidade e que, se possuísse essas estatísticas físicas na realidade, lutaria da mesma maneira. A cena voltou para o jogo, onde os guardas gritavam sobre a necessidade de cercar o alvo. De repente, Qin Sheol, um líder de equipe do escritório de gerenciamento do outro mundo, apareceu, pedindo a todos que largassem suas armas e se rendessem pacificamente. O escritório foi apresentado como um departamento governamental responsável por suprimir entidades invasoras que cruzavam portais dimensionais. E o texto explicava que eles trabalham principalmente na detenção e supressão de entidades perigosas dentro do mundo invertido, onde as dimensões se sobrepõem. Wuyun reconheceu Qin Sheol, imediatamente surpreso ao vê-lo como líder de equipe neste lugar e percebendo suas roupas. Qin percebeu que ele era uma vítima que fugira do laboratório. Então, ele se desculpou pela grosseria e ordenou que seus homens se retirassem, o que Wuyun aceitou calmamente. O líder percebeu o dispositivo sem fio em sua mão, então ele disse que o havia conseguido de um agente dentro do laboratório. Qin concluiu que o agente havia morrido, e Wuyun observou para si mesmo que o líder ainda possuía o mesmo coração bondoso que tinha no outro mundo. Qin pediu que ele ficasse no escritório da administração até que sua identidade fosse confirmada, para evitar casos de falsificação de identidade por afiliados do laboratório. Então ele concordou, e o líder agradeceu, prometendo guiá-lo. Jogo anunciou a conclusão da missão principal ao ingressar no escritório administrativo, e ele obteve um novo nível e um ponto de força, e o prédio da sede do escritório apareceu. Ele se sentou em uma sala parecida com uma sala de consulta dentro da sede, sem acreditar que tinha acabado ali. Ele relembrou suas memórias após escapar do laboratório no outro mundo, onde aceitou pedidos de corporações para arrecadar dinheiro para a vingança, incluindo assassinatos e sequestros. Mas ele apontou que a maior parte de seu trabalho consistia em operações de repressão dentro do mundo invertido. Ele relembrou suas memórias do outro mundo, onde as corporações estavam varrendo o mundo invertido, procurando por saques de forma imprudente, e quando descobriam que esses saques eram inúteis, jogavam a missão de limpeza para ele, o que inevitavelmente levou ao seu envolvimento com o escritório de administração do outro mundo. Ele explicou que sua relação com o escritório era complicada, pois eles cooperavam, às vezes em operações de repressão, mas em muitas outras ocasiões eles entravam em conflito e apontavam suas armas uns para os outros, antes que uma voz chamando seu nome interrompesse seu raciocínio. A pessoa que falava se apresentou como Li Yujin, um agente da primeira equipe do escritório de administração do outro mundo. Enquanto os seguidores no chat interagiam entusiasticamente com sua aparição, elogiando sua beleza, que está entre as melhores do jogo. Ela o recebeu com frases educadas, observando que ele passou por muitas dificuldades para chegar até ali, o que ele reconheceu imediatamente. Ela lhe ofereceu duas opções para o seu futuro. A primeira era viver como um civil sob a proteção do escritório, com uma proibição estrita de usar seus poderes, e a segunda era se juntar ao escritório de gerenciamento do outro mundo como agente. E ela explicou a ele que, se ele escolhesse a segunda opção, não trabalharia como um agente totalmente autorizado imediatamente, mas passaria por um treinamento adequado e seria enviado para o campo somente quando eles julgassem que ele estivesse pronto para isso. Ele pensou na estranha ironia de que costumava matar agentes do escritório no outro mundo e agora se tornará um colega em potencial deles. Ela perguntou-lhe qual era a sua decisão final, então ele começou a responder, mas a transmissão foi interrompida, despertando repentinamente o ressentimento dos seguidores, que exigiram que não parasse por aí. No fundo, ele percebeu que escolher uma vida civil significaria voltar a trabalhar como mercenário para corporações, como aconteceu lá. Um caminho que ele não deseja repetir. Além disso, sua curiosidade sobre os assuntos internos do escritório foi um motivo adicional. Ele anunciou sua decisão de se juntar como agente. Então Yujin acolheu sua decisão, considerando que ele seria uma grande ajuda para eles.
Ela revelou a ele que as corporações estão recrutando recentemente, despertando continuamente e causando uma escassez de pessoal no escritório. Ela sussurrou para ele, avisando que muitos se arrependem de ter assinado com as corporações, confirmando que não estava dizendo isso apenas por ser uma agente do escritório. Ela explicou que as corporações ainda estão em seus estágios iniciais de treinamento, despertaram e carecem de experiência e muitas vezes não assumem a responsabilidade por acidentes que ocorrem durante o treinamento, enquanto o escritório é considerado uma organização de longa data. Ela explica a diferença entre a experiência do escritório e as estruturas corporativas. Ela acrescentou que os salários corporativos podem ser melhores, mas trabalhar com eles é mais perigoso. Will sabe que muitos despertados perderam a vida enquanto executavam contratos corporativos no outro mundo. E lembrou-se com amargura de que algumas empresas não lhe pagaram o que lhe era devido originalmente, o que o forçou a usar métodos extremos para obrigá-las a pagar. Ele observou que esses incidentes foram o que revelaram sua identidade como semi-despertado ao escritório e o colocaram sob vigilância por um período, imaginando se ele conheceu o gerente Kim naquela época. Eugene iniciou os procedimentos para registrar seu arquivo como despertado no sistema e entregou-lhe seu telefone de trabalho. Ele perguntou a ela sobre o próximo passo, então ela reiterou o período de treinamento probatório e avaliação antes da promoção e da designação para a equipe. Ela expressou sua esperança de que ele se juntasse à sua equipe, a equipe 1, se possível, o que ele também desejava sinceramente. Ele sentiu que ainda lhe devia agradecimentos por ela ter liderado a invasão ao laboratório no outro mundo, e ele e seus colegas conseguiram sobreviver apesar dos conflitos que ocorreram entre eles mais tarde. Então, ele decidiu dedicar isso a ela e às vítimas. Enquanto trocavam conversas amigáveis sobre a expectativa de trabalharem juntos, os seguidores da transmissão notaram algo estranho e se perguntaram como os NPCs podiam falar tão naturalmente. Os comentaristas apontaram que os NPCs geralmente não se comunicam dessa maneira correta e elaborada. Sha e Naeun se perguntaram sobre as opções disponíveis, enquanto ela ficou chocada, porque a personagem Li Yujin que ela conheceu era completamente diferente do que ela vê agora. Sha percebeu a chocante verdade, trata-se de uma tecnologia de inteligência artificial totalmente responsiva. Esse tipo de inteligência artificial foi definido como capaz de responder completamente a qualquer situação ou solicitação e se comunicar livremente, ao contrário dos NPCs tradicionais. Ele apontou que essa tecnologia consome muitos recursos e era considerada impossível de ser aplicada em jogos online, questionando se eles resolveram o problema dos recursos. Sha discordou da opinião de Naeun, acreditando que se tratava de um easter egg oculto e que, caso contrário, não teria sido escondido dessa forma, sugerindo a existência de condições para ativá-lo. Ele presumiu que a condição mínima é começar com 0 de índice de aprimoramento desde o início, que é a principal diferença entre um jogador normal e um jogador que paga para ganhar. Naeun concluiu a transmissão, confirmando que os fóruns iriam explodir com discussões, e Sha expressou seu extremo entusiasmo e expectativa pelo anúncio oficial da empresa, a ponto de não conseguir dormir. Na sala de transmissão, Naeun apontou que uma pessoa profundamente interessada na história do jogo definitivamente acharia essa situação interessante, sugerindo a possibilidade de convidar um grande convidado no futuro. Em seguida, ela se dirigiu ao comentarista Sha, anunciando com pesar que o progresso da história acordado para hoje terminava ali, convidando o público a aguardar a próxima transmissão para completá-la e anunciando a transição para o conteúdo PVP em meio às objeções do público. Wu Yun apareceu na sala de preparação para a batalha ao perceber que o espectador anônimo 62 ainda não havia aparecido. Anteriormente, ele pediu a Naeun para informá-lo imediatamente se esse espectador enviasse qualquer doação ou comentário, confirmando que ele não se importava com a situação atual tanto quanto se importava com isso. Então ela concordou, e ele decidiu completar a transmissão, já que não houve contato dela. Ele enviou uma mensagem informando que estava pronto. Então ela anunciou que prosseguiria com o segmento PVP. Sha observou que esta é a primeira vez que o jogador hacker participa de uma partida oficial, que terá início na Liga Normal. Sistema de classificação no planeta inverso, composto por 8 categorias, foi revisado, sendo necessário vencer 10 partidas na Liga Normal para alcançar a categoria Bronze. Sha explicou que jogadores profissionais precisam, em média, de 30 minutos para conseguir isso, enquanto jogadores normais levam 2 horas, fazendo com que os seguidores se sintam frustrados com seu nível de jogo. De repente, uma nova mensagem de missão apareceu pedindo a Wu Yun que alcançasse a classificação bronze em 30 minutos em troca de uma recompensa financeira de 500.000 won, causando espanto em Naeun. Naeun enviou uma mensagem ao seu colega, descrevendo a missão como incrível e perguntando se ele conseguiria vencer 10 partidas em meia hora, enquanto os seguidores se perguntavam se aceitar o desafio era confiança ou arrogância, exigindo pressa. A empolgação aumentou no estúdio, e ela convidou todos a assistirem até o final, enquanto o narrador apontou que eles ainda não sabiam o que os esperava. Sistema de correspondência conseguiu encontrar uma partida solo normal na Zona 6 do Distrito Residencial, e a primeira rodada começará em 10 segundos. Sha expressou sua surpresa ao vê-lo usando uma arma que nunca tinha visto antes.
E analisou a situação, perguntando-se se esta seria uma construção de curto alcance, observando a possibilidade de controle total se mantivesse a distância. A primeira rodada começou, e Sha se perguntou se o oponente havia subestimado o Yun, enquanto o oponente começou a ativar a habilidade de explosão de gelo. Expressões de choque e terror apareceram no rosto do oponente. E a primeira rodada terminou rapidamente com o Yun vencendo por 1-0. A próxima rodada começou imediatamente, mas o oponente se rendeu assim que o viu, descrevendo-o como outra conta surfo, então ele venceu a partida. Na segunda partida, o Yun usou sua arma estranha enquanto o adversário gritava em choque ao descobrir que ele bloqueou sua lança de sombra. Rosto do adversário apareceu, gritando de dor. E a segunda partida terminou com sua vitória sobre o jogador Melonbread com um placar de 2-0. A terceira partida começou contra um jogador vestindo um uniforme de taekwondo. E terminou rapidamente com a morte do adversário, a Iatingneia Pig, e sua vitória por 2-0. A sequência de vitórias continuou, como mostrou o registro de sua vitória na quarta, quinta, sexta e sétima partidas, com pequenas diferenças de tempo e resultados esmagadores. Sha ficou chocado, porque o Will levou muito pouco tempo. Ele alcançou 10 vitórias consecutivas em apenas 20 minutos e foi promovido para a classificação bronze. Naeun expressou seu extremo fascínio, enquanto os seguidores sentiram a enorme diferença de nível, descrevendo o desempenho como insano e quebrando recordes profissionais. Sha apontou que o tempo recorde é inacreditável, mas o mais importante e impressionante é o próprio recorde da partida. Sha explicou que o desempenho geralmente flutua se a partida é desfavorável ou perigosa, observando a dificuldade de lidar especificamente com uma construção de fogo. Mas Will lidou com qualquer build com desempenho perfeito e sem qualquer flutuação ao longo das partidas. Uma nova doação de 500.000 won chegou de Pinecone. Então Naeun agradeceu a ele. Enquanto Sha mostrou sua curiosidade e ansiedade para ver seu desempenho nas próximas partidas ranqueadas. Naeun questionou-se sobre a razão da dificuldade em fazer snipping e streaming. Sha explicou que tentar sincronizar-se com o timing de um jogador específico para entrar na mesma partida pode ser uma tarefa muito difícil, dada a natureza da transmissão ao vivo. Embora a probabilidade de sucesso não fosse alta, ele esperava que a questão fosse apenas uma preocupação desnecessária. Os espectadores descrevem essa conversa como um presságio de desgraça para o que está por vir. Sistema conseguiu encontrar uma partida ranqueada solo no cemitério da Zona 11. Ao entrar, alguém gritou, anunciando que havia encontrado seu alvo. Jogador de cabelo laranja e óculos apareceu, descrevendo Uyun como o bastardo descarado que ele finalmente encontrou, declarando que havia chegado a hora de reabilitar o hacker, provocando o choque dos seguidores que se perguntaram, surpresos, como o snipping aconteceu na primeira partida ranqueada, enquanto outros apontaram que esse é um comportamento comum desses jogadores, mesmo que eles não pertençam à empresa. Sha indicou que não seria arrastado para essas provocações, pois havia sido aconselhado anteriormente a ignorar completamente tais situações. E enquanto Naeun observava nervosamente, seu oponente começou o primeiro round com um grito retumbante e uma enorme explosão de energia. O adversário correu com toda a sua força em direção a ele para encerrar a luta com um único golpe final. O oponente voou pelo ar gritando palavrões, enquanto os comentários zombavam de sua incapacidade de acertar qualquer golpe, apesar de suas promessas anteriores, perguntando sarcasticamente quem estava recebendo uma lição agora, depois que suas expectativas de assistir a uma partida forte fracassaram. Will direcionou seu ataque com a espada, fazendo com que os seguidores que confiavam no oponente recalculassem. E expressou seu arrependimento por ter perdido seu tempo assistindo a essa performance decepcionante. A primeira rodada terminou com sua vitória por 1-0 sobre o jogador desconhecido, que o chamou de monstro enquanto sangrava. Sistema anunciou o início da segunda rodada imediatamente, em 10 segundos, na mesma arena do cemitério. Adversário sentiu vergonha e desespero por perder novamente, então decidiu recorrer a esse truque como último recurso para evitar a derrota. A segunda rodada começou em meio a uma atmosfera tensa, onde Uyun percebeu algo estranho em seu oponente, que estava cercado por uma aura de energia. Ele sentiu que a atmosfera em torno da batalha havia mudado visivelmente. Ele avaliou a situação, percebendo que a aura do oponente se tornou mais nítida e pesada do que antes. E analisou seus movimentos, que se tornaram muito eficazes e o lembraram do estilo Ethel. O oponente riu loucamente, anunciando que Will finalmente havia percebido isso, alegando que ele tinha pegado leve com ele na primeira rodada de propósito. Ele lembrou-se então que era isso que significava o adversário ser um hacker ou um provocador, recuperando sua memória sobre a situação. E evocou em sua mente o conselho de Naeun, que lhe pediu para esmagá-los completamente e destruir seu ego. O oponente percebeu que a atmosfera ao seu redor mudou repentinamente, mas se tranquilizou, pois possuía uma vantagem esmagadora que não exigia medo. O adversário gritou com raiva, pedindo que ele não fingisse ser legal enquanto este último defendia seu ataque friamente. Ele lançou um contra-ataque violento, fazendo o oponente gritar de dor e chamá-lo de bastardo. Gritos de dor surgiram do oponente enquanto ele recebia golpes.
Adversário amaldiçoou sua má sorte, caindo no chão. Todos se perguntaram, surpresos, o que estava acontecendo, enquanto Naeun confirmava a veracidade do que estavam vendo. A comentarista já percebeu que ele estava evitando dar o golpe final de propósito, apesar de ter muitas oportunidades, e ela confirmou que o deus da mecânica estava seguindo seu conselho à risca. Ela admitiu nervosamente, ela pediu que ele o esmagasse, mas não esperava esse resultado brutal, fazendo com que os seguidores a apelidassem de mulher assustadora que criou um monstro e se perguntassem com medo sobre o próximo conselho que ela poderia oferecer. O oponente derrotado sentou-se no chão xingando, imaginando com terror a identidade dessa pessoa à sua frente, enquanto ele se erguia sobre ele, friamente, apontando sua espada em sua direção. Ele levanta sua espada, dirigindo sua fala ao oponente aterrorizado, anunciando que devolverá as palavras que ele disse anteriormente, então balança a espada para baixo para encerrar a luta. Jogo anuncia o fim da segunda rodada com uma vitória esmagadora de Baek Woo-yoon, com uma pontuação de 2-0 sobre o jogador desconhecido, sendo coroado o vencedor final da partida. Depois disso, ele continuou sua série de vitórias com um unstoppable momentum, conquistando vitória após vitória em partidas normais e duelos, quebrando a barreira de 30 vitórias consecutivas em tempo recorde. No estúdio de comentários, Naeun ficou surpresa por ele já ter alcançado a classificação ouro, enquanto expressava seu choque por ele ter alcançado um recorde de 30 vitórias consecutivas em sua primeira transmissão, o que fez os seguidores prenderem a respiração, se perguntando se isso era o que se chamava de surfing e o que ele estava comendo para ficar tão forte. Os seguidores no chat pediram urgentemente que ele lhes ensinasse a construção de seu personagem. Então, ela hesitou no início, porque a maioria dos jogadores se importa em revelar seus segredos, mas decidiu perguntar a ele. Ela enviou uma mensagem tímida, perguntando sobre a possibilidade de revelar a configuração, enfatizando sua liberdade de recusar. Mas ele concordou, simplesmente dizendo, por que não? Despertando seu espanto e alegria. Ela anunciou aos espectadores que o deus da mecânica revelaria sua configuração e que ela organizaria e publicaria no fórum da comunidade após a transmissão, provocando uma onda de espanto entre os seguidores que não acreditavam que um jogador com tanta confiança revelaria seus segredos mais íntimos. Com o tempo se esgotando, ela e Cha se despediram dos espectadores com uma reverência de agradecimento, anunciando o fim da longa transmissão. Depois que as câmeras foram desligadas, Cha descreveu o que aconteceu como loucura, apontando para a inteligência artificial totalmente adaptativa, a sequência de vitórias e a revelação da construção, prevendo que os fóruns da comunidade iriam se incendiar com comentários sobre eles. Ela perguntou ao comentarista Cha sobre o recorde atual de maior número de vitórias consecutivas. Então, ele explicou a ela que o recorde é do jogador Butler, com 76 vitórias conquistadas enquanto subia de nível em sua conta alternativa. Ela desejou que o Woo-yoon pudesse quebrar esse recorde, confirmando sua confiança de que ele é capaz disso. Cha observou que Butler é conhecido por sua extrema competitividade e pode já ter começado a observar o deus da mecânica. Enquanto isso, uma postagem se espalhou na comunidade Inverse Team revelando a verdade sobre o jogador que tentou atirar em Woo-yoon, explicando que ele foi banido permanentemente por usar programas não autorizados. Os comentários zombavam da ironia de o atirador fingir dar uma lição ao hacker, sendo ele o verdadeiro trapaceiro, e apontavam com espanto que ele conseguiu derrotá-lo mesmo sabendo que ele estava usando um hack, provando suas super habilidades. Os usuários comentaram que ele possui um hack físico, uma habilidade natural, que lhe permite derrotar trapaceiros, e que nem mesmo Butler teria sido capaz de fazer isso. Em outro lugar, o jogador profissional Butler estava assistindo ao que estava acontecendo através de sua tela e comentou, isso é interessante. Alguns dias se passaram e a segunda transmissão começou, onde Woo-yoon estava em uma floresta percebendo que o espectador anônimo 62 não apareceu na transmissão anterior e se perguntou se ainda estava perdendo algo. Lee Yujin apareceu novamente. Então, os comentários explodiram, elogiando sua beleza e inteligência artificial avançada, descrevendo-a como merecedora de estar entre os 3 NPCs mais populares. Yujin perguntou se ele estava nervoso com sua primeira missão de campo. Então, ele respondeu brevemente que estava bem. Uma nova janela de missão apareceu, pedindo que ele vestisse o traje de combate e fosse para o local especificado. Então, ele pensou que um agente estagiário receber uma missão de campo imediatamente era bom, pois isso poupava do treinamento, graças ao fato de estar dentro de um jogo. Ele perguntou sobre a natureza da missão. Então Yujin explicou que eles deveriam exterminar completamente as entidades invasoras dentro do mundo invertido e selar o local, observando relatos de possíveis ataques violentos por parte dessas entidades. Eles chegaram a uma fábrica abandonada, onde ele percebeu que era outro local abandonado por corporações, e Yujin confirmou que eles deixam esses lugares implicitamente, porque as entidades às vezes são úteis. Ela suspirou com tristeza, dizendo que as corporações provocam o caos e depois se afastam quando não há lucro, com o que ele concordou, percebendo que as ações corporativas são semelhantes em ambos os mundos.
Ela explicou que as entidades invasoras desta vez são do tipo inseto, pequenas em tamanho e de baixo perigo, mas seu grande número torna lidar com elas irritante. Sargento Park Joon os recebeu no portão, fazendo uma saudação militar e perguntando se eles eram afiliados ao escritório de administração. Yujin confirmou isso e agradeceu pelo trabalho árduo, então ele permitiu que entrassem. Assim que entraram, Will viu um enorme portão de neon no meio da fábrica abandonada e comentou que era a primeira vez que via um portão aparecer em um lugar como aquele. Ele olhou atentamente para o portão, percebendo que lhe parecia familiar. Ele se lembrou de ter visto esse lugar no mundo infernal também, mas tinha certeza de que o portão lá era de tamanho médio, não pequeno como parecia agora. E quando estava prestes a entrar, ele se perguntou se havia algo errado. Então, outro personagem apareceu, zombando com a frase, "Oh meu Deus! Olha quem está aqui!" Choi Yun-cheol, o despertado afiliado à Jindin Electronics, aparece, perguntando com um sorriso sarcástico sobre o motivo da presença da agente Sr. Lee Yujin em um local de extermínio em pequena escala como este. Ele se aproxima deles, fingindo surpresa pelo fato de sua missão coincidir com a dela. Yujin questiona sua conversa, apontando que eles abandonaram este local anteriormente e agora afirmam que é uma missão, acusando-o de planejar algo. Mas ele nega, alegando que essa acusação fere seus sentimentos. Ele se vira para Woo-Yun, perguntando se este é um funcionário novato que entrou recentemente no escritório. E dirige sua fala a ele, sugerindo que ele se junte a uma corporação em vez de sofrer inutilmente no escritório administrativo. Yujin intervém bruscamente, alertando-o para não ultrapassar os limites. Choi levanta as mãos, rendendo-se, fingidamente, dizendo a ela que concederá esse mundo invertido para ela cuidar. Ele sai do local desejando boa sorte à missão deles. Woo-Yun pergunta sobre a identidade dessa pessoa. Então Yujin conta a ele, enquanto sente uma queda no nível de açúcar no sangue, que ele foi o primeiro agente estagiário de quem ela se encarregou. Ela explica que, depois que ele foi contratado por uma empresa e saiu, começou a espalhar boatos maliciosos sobre o escritório administrativo. Então ela lhe oferece alguns doces. Os comentaristas interagem com essa cena com espanto, observando que é a primeira vez que os detalhes do relacionamento entre Lee Yujin e Choi Yun-cheol são revelados tão claramente, já que o assunto geralmente era ignorado. Cha comenta que a inteligência artificial totalmente adaptável oferece uma história mais ampla, sugerindo a probabilidade de existirem histórias ocultas no planeta Terra. A empresa Yujin sugere parar com as conversas sombrias e entrar. Então, Woo-Yun concorda com ela. Assim que eles cruzam o portão e desaparecem, Choi aparece, observando a entrada deles e comentando que eles entraram. E então se pergunta com um sorriso malicioso se eles deveriam iniciar a operação agora. Após 20 minutos, a cena muda para dentro do mundo invertido. Woo-Yun aparece, limpando a boca com a mão e parado sobre os restos de uma batalha. Ele se lembra do momento em que estavam diante do corredor que levava ao mundo invertido antes de entrar. Onde ele percebeu então que o lugar era exatamente idêntico ao mundo do outro lado. De repente, Yujin detectou uma falha e gritou para o novato. E gritou, alertando-o para tomar cuidado enquanto era empurrada por uma força misteriosa. Ele se viu sozinho na floresta, olhando ao redor, imaginando se havia se separado dela. Ele considerou o colapso do corredor devido a choques externos, uma ocorrência comum, e decidiu lidar primeiro com as aranhas que começaram a aparecer antes de procurá-la. Ele sacou sua adaga com os olhos brilhando no escuro, preparando-se para lutar. Em outro lugar, Yujin lançou a habilidade de espalhar trovões para massacrar os inimigos ao seu redor. Mas percebeu com irritação que os monstros continuavam surgindo sem parar, não importava quantos ela matasse. E percebeu que o tamanho da floresta parecia mais próximo de um mundo invertido de escala média, e não pequeno, como lhes haviam dito. Ela suspirou com desconfiança, confirmando para si mesma que havia algo de errado acontecendo. Ela esperava que o novato estivesse bem, enquanto Choi aparecia atrás dela, atacando com uma lança de fogo. Ela se virou em choque, gritando, "O que?", ao ver o ataque traiçoeiro vindo em sua direção. Choi ri sarcasticamente, provocando seu choque enquanto ela se pergunta, surpresa, sobre o motivo da presença dele naquele lugar. Enquanto seu braço se incendeia com fogo, ele responde com um sorriso malicioso, sugerindo que ela considere o assunto apenas uma missão secreta. Ele corre em direção a ela, atacando e dizendo que está apenas seguindo ordens, pedindo que ela não guarde rancor dele. Ela descreve a conversa dele como um disparate, mas percebe ao mesmo tempo que a sua ferida é muito profunda. E decide que precisa fugir do local por enquanto. Ela usa suas habilidades para criar uma barreira defensiva. E então provoca uma explosão para distrair o inimigo. Choi grita para seus companheiros, ordenando que a persigam. Yujin cria uma lança com sua habilidade de raio. E a lança na direção dos perseguidores, causando uma explosão estrondosa, dando a ela a chance de escapar. Choi repreende seu colega, xingando por não ter conseguido interceptar o caminho dela.
Os soldados repreendem uns aos outros por perderem o rastro dela, e seu líder ordena que vasculhem a área à frente imediatamente. Yujin se esconde dentro de uma toca de centopeia, dizendo a si mesma que, se não fosse por essa toca, ela estaria em apuros, imaginando ofegante sobre a natureza da conspiração que a corporação está tramando. Enquanto isso, os seguidores observam Uyu massacrando inimigos com um único golpe, notando que ele já eliminou dezenas deles. De repente, ele sente a presença de Liu-jin no local e percebe que algo ruim aconteceu com ela. Ele ouve a voz dela claramente e vê vestígios de luta. Ele sai com a velocidade de um raio, cortando a floresta. E encontra um enorme inseto centípede envolvendo a indefesa Youjin, enquanto os seguidores no chat se perguntam por que ela perdeu para meros insetos e como ele sabia sua localização com tanta precisão. Ele ataca com sua arma, cortando o monstro. Ele segura Youjin enquanto ela geme de dor. Ele pousa com ela no chão, perguntando sobre sua condição, então ela o reconhece com dificuldade. Ele analisa a situação, percebendo que alguém com a habilidade dela não pode ser derrotado por insetos como esses, e conclui que seus ferimentos são resultado de uma habilidade especial. Ele confirma para si mesmo que a única pessoa capaz de fazer isso nessas circunstâncias é apenas uma pessoa. Ele pergunta diretamente se o autor é Choi Yun-cheol. Então ela responde afirmativamente. Ele percebe que Choi seguiu para dentro imediatamente após eles terem cruzado. No estúdio, Naeun e o comentarista Cha mostram sua extrema surpresa, explicando que Choi geralmente arma sua emboscada muito mais tarde na história relacionada à corporação, e que isso acontecer agora é estranho e suspeito. Eles se perguntam se essa mudança é resultado do efeito da inteligência artificial totalmente adaptativa, criando uma história oculta e emocionante. A câmera volta para Yujin, que diz a ele que mal conseguiu enganar Choi, mas teme que ele volte para preparar uma emboscada, acrescentando que usar suas habilidades revelará sua localização. Ele pede que ela se esconda por um momento até que ele trate de seus ferimentos e vá cuidar do assunto, sugerindo que ela fuja primeiro. Ela rejeita veementemente sua sugestão de enfrentar Choi sozinho, explicando ansiosamente que ele é um veterano despertado e um novato como ele não pode lidar com ele, mas ele a tranquiliza calmamente, dizendo que tudo ficará bem. Ele anuncia com confiança que tem um plano para lidar com a situação, enquanto ela continua preocupada e cética quanto à sua capacidade de enfrentar essa ameaça. Pouco depois, soldados inimigos aparecem na floresta, procurando por Yujin, onde Choi se pergunta com irritação sobre o lugar onde ela se escondeu. Ele ordena que seus homens procurem ao longo do vale, julgando que ela não foi muito longe devido ao ferimento, e decide descer para procurar o alvo ele mesmo. Ele vislumbra algo se movendo rapidamente no escuro, o que chama sua atenção. Ele fica surpreso ao ver uma pessoa aparecer repentinamente à sua frente e atacá-lo rapidamente. Então, essa pessoa grita, gaguejando e exigindo que ele espere. Ele percebe que a pessoa à sua frente é o novato que acompanha Yujin, então sorri maliciosamente, dizendo que foi salvo pelo aparecimento desse alvo fácil. Yun finge estar confuso e com medo, alegando que o corredor desabou repentinamente, levando à sua separação de Li Yujin, e pergunta ao líder com inocência fingida se ele sabe o que aconteceu. Os seguidores no chat comentam com sarcasmo e admiração sobre suas incríveis habilidades de atuação, prevendo um fim trágico para Choi, que caiu no truque. Choi explora sua aparente ingenuidade e pergunta em um tom condescendente se ele realmente não sabe o que está acontecendo. Em seguida, aproxima-se dele lentamente, alegando que irá explicar o que aconteceu. Ele diz a ele em um tom veladamente ameaçador que poderá encontrar Yujin logo após tirar uma soneca, insinuando sua intenção de matá-lo. E, quando se aproxima para desferir seu golpe traiçoeiro, Yun, que estava esperando exatamente por esse momento para executar seu plano, se prepara e lança um contra-ataque quando Choi se aproxima dele. Jovem Choi cai de joelhos, incapacitado pelo contra-ataque rápido e inesperado. E seus homens só podem assistir enquanto a silhueta de Yun desaparece na floresta com uma misteriosa esfera azul. Enquanto um soldado cuida do líder, o outro persegue com uma determinação furiosa. Yun já desapareceu sem deixar vestígios, deixando seus perseguidores completamente perdidos. Soldado restante examina a área, convencido de que seu alvo não poderia ter ido muito longe. Soldado corporativo se vira, assustado por um barulho repentino nas árvores. Antes que ele possa reagir, Yun já está atrás dele com uma lâmina em seu pescoço. Soldado encontra seu líder sangrando no chão e corre para prestar socorro. Mas uma espada perfura repentinamente o peito de Yang Choi, terminando o serviço. Soldado olha para cima, horrorizado e incrédulo, percebendo que o novato é a verdadeira ameaça. Enfurecido, ele invoca uma enxurrada de terra e espinhos mortais do chão. Os projéteis letais são disparados para frente, mirando diretamente em seu alvo. Yun desvia sem esforço toda a salva com um único movimento fluido. Soldado fica atordoado, incapaz de compreender como seu ataque foi neutralizado. Reunindo o poder que lhe resta, ele se prepara para liberar uma habilidade ainda mais devastadora. Ele bate com as mãos no chão, enviando uma enorme onda de terra para frente.
Os olhos de Woo-Yoon brilham com intensidade enquanto ele enfrenta calmamente a destruição que se aproxima. Ele arranca uma árvore enorme do chão, levantando-a com facilidade. Com um golpe poderoso, ele se prepara para usar a árvore como uma arma improvisada. Ele esmaga a árvore no chão, criando uma poderosa onda de choque contrária. Soldado corporativo começa a suar frio, percebendo que está enfrentando um monstro absoluto. Usando a árvore arrancada como escudo, Woo-Yoon anula completamente a enorme onda terrestre. Ele então destrói os projéteis restantes com um único golpe poderoso de sua espada. Com olhos frios e brilhantes, ele se aproxima para o golpe final e decisivo. Soldado aterrorizado tropeça para trás, tentando desesperadamente escapar de seu destino inevitável. Woo-Yoon empunha sua espada, canalizando seu poder para um último golpe imparável. Uma série de golpes sobrepujou as defesas do soldado em questão de segundos. A luta termina com Woo-Yoon vitorioso sobre seu oponente incapacitado. Seu inimigo fica completamente silenciado, incapaz de proferir uma última palavra. De volta ao estúdio, o chat da transmissão explode enquanto Naeun olha em total confusão. Os comentaristas ficam sem palavras diante de sua vitória impossível contra todas as adversidades. Woo-Yoon examina um ferimento leve, com expressão sombria, lembrando-se de que ainda está longe de atingir sua força máxima. Depois de limpar a área, ele examina os agentes caídos e se prepara para investigar mais a fundo. Ele descobre um telefone que revela a verdadeira missão da corporação: capturar ou eliminar o alvo. Depois de garantir as provas, ele decide que o departamento deve assumir a investigação a partir daqui. Um gráfico do sistema detalha sua nova adaga, que convenientemente retorna para ele quando é lançada. Ele também adquire uma pulseira que aumenta suas habilidades psíquicas e reduz seus tempos de recarga. Um novo colar lhe dá acesso a um cofre sombrio para armazenamento conveniente de itens. Woo-Yoon reflete sobre como é muito mais fácil verificar os efeitos dos itens aqui em comparação com seu passado perigoso. Depois de equipar seu novo equipamento, ele decide que é hora de terminar a missão. Sua prioridade é limpar o mundo reverso antes que a condição de Yujin piore. Enquanto isso, Yujin olha para cima com uma expressão cansada, tendo encontrado um esconderijo temporário. Mas seu alívio dura pouco, pois um enorme monstro-chefe, o Imperador Escorpião, aparece diante dela. Segurando sua ferida, ela considera uma sorte ter encontrado o chefe em vez de seu parceiro novato. A criatura colossal levanta sua pinça, preparando-se para desferir um golpe final devastador. Sabendo que não tem mais opções, Yujin reúne sua energia restante para uma última resistência. Ela libera uma poderosa onda de energia dourada, na esperança de repelir o ataque. Sua explosão colide com a garra do monstro, criando uma enorme onda de choque. Apesar de seus esforços, o imenso poder do escorpião imperador começa a dominá-la. Bem a tempo, Woo-Yoon chega, casualmente parando na cabeça do monstro derrotado e verificando como ela está. Yujin olha incrédula, completamente atordoada com o aparecimento repentino de seu parceiro novato. À medida que o mundo reverso começa a se despedaçar, uma notificação do sistema anuncia que a dimensão está se fechando. Woo-Yoon confirma que lidou com os agentes corporativos e se oferece para carregar a ferida Yujin para um local seguro. De volta ao estúdio, os comentaristas percebem que a dupla deve escapar antes que o mundo desmorone completamente. Sem tempo a perder, ele a coloca nas costas e diz para ela se segurar firme para a fuga. Eles correm em direção ao portal de saída enquanto as notificações do sistema confirmam o sucesso da missão e o recompensam com subidas de nível. A cena muda para a sede do Departamento de Gestão do Outro Mundo, onde está ocorrendo uma reunião. Líder da equipe, Kim Cheol, questiona Woo-Yoon sobre os rumores de que Yujin foi atacada por um agente corporativo. Depois que Woo-Yoon confirma a emboscada, Kim Cheol, enfurecido, exige saber o que aconteceu com os culpados. Woo-Yoon revela calmamente que ele mesmo cuidou deles, deixando o líder da equipe completamente perplexo. Um flashback revela as dificuldades esmagadoras que ele enfrentou, fazendo Kim Cheol perceber o verdadeiro poder do novato. Quando solicitado a apresentar provas, Woo-Yoon mostra um telefone contendo as ordens criptografadas da corporação. Satisfeito, Kim Cheol dispensa, dizendo-lhe para descansar enquanto o departamento cuida da investigação. Quando Woo-Yoon está prestes a sair, o líder da equipe o chama para que ele pare. Kim Cheol oferece um aviso enigmático, insinuando que outro desafio se apresentará em breve. Kim Cheol aconselha a suportar o que está por vir, lançando-lhe um olhar cúmplice. Enquanto Woo-Yoon concorda, as notificações do sistema confirmam que sua missão está concluída, concedendo-lhe um nível acima e um novo ponto de função. Sistema solicita escolher um segundo elemento psíquico, enquanto os comentaristas relaxam após a intensa missão. A calma de Naeun é abalada quando uma notificação repentina em seu tablet a pega completamente desprevenida. Uma enorme doação privada do espectador 62 aparece, parabenizando Woo-Yoon e oferecendo uma missão especial. Naeun envia uma mensagem frenética a Woo-Yoon sobre a doação, que percebe que seu misterioso benfeitor finalmente entrou em contato.
Ele recebe uma captura de tela da mensagem, que afirma que a missão especial será dada após a transmissão. Woo-Hyun se lembra de mensagens anteriores do espectador, entendendo que os detalhes da missão estão sendo mantidos em segredo por enquanto. Ele responde calmamente a Na-eun, dizendo-lhe para prosseguir com a transmissão como planejado. De volta ao estúdio, Seung-cheol percebe sua distração, mas ela rapidamente descarta sua preocupação. Na-eun percebe que a doação foi privada e decide deixar o mistério de lado para se concentrar no programa. Com energia renovada, ela anuncia animadamente que é hora de aproveitar o momento para o próximo segmento PVP. Os comentaristas recapitulam brevemente seu domínio anterior no PVP antes de Seung-cheol perguntar o que está na agenda para hoje. Na-eun revela que o próximo evento é um modo de equipe 5v5 chamado Struggle, com 4 objetivos diferentes. Chat da transmissão imediatamente questiona a mudança, desapontado por não ver ele continuar sua sequência de vitórias 1v1. Na-eun pisca, confiante de que o público vai adorar a partida em equipe assim que ela começar. A formação das equipes está completa, colocando Woo-Hyun na equipe de ataque para uma missão de escolta 5v5. Um gráfico explica que o objetivo é empurrar uma carga até o objetivo. Enquanto os comentaristas questionam se ele pode brilhar em um ambiente de equipe. Quando a primeira rodada começa, o caminhão de carga avança, iniciando sua jornada. Enquanto seus companheiros escoltam o caminhão, Woo-Hyun imediatamente se afasta da formação. Sung-cheol observa Woo-Hyun se afastando do objetivo, aparentemente recuando. Os comentaristas acertam ao supor que ele está tentando uma jogada arriscada para flanquear o inimigo. Eles reconhecem que enfrentar 5 oponentes sozinho é uma tarefa monumental, mesmo para ele. Chat da transmissão debate sua estratégia, questionando se ela funcionará contra possíveis contas surfo. Uma visualização do mapa destaca sua incrível velocidade enquanto ele se aproxima da equipe de defesa desprevenida. Os defensores montam sua formação, completamente alheios à ameaça que desce do alto. Com olhos brilhantes, Woo-Hyun empunha sua lâmina, preparando-se para lançar seu ataque surpresa. Ele lança uma única adaga, com velocidade impressionante e precisão perfeita. Projétil elimina instantaneamente um dos defensores, pegando toda a equipe de surpresa. Um defensor grita em alarme, percebendo que foram apanhados numa emboscada devastadora. Um segundo defensor é eliminado com a mesma rapidez, adicionando mais um nome à lista de mortes de Woo-Hyun. Os inimigos restantes entram em pânico, completamente inconscientes de como seus companheiros foram eliminados tão rapidamente. Um jogador corajoso decide atrasar Woo-Hyun, dizendo à sua equipe para se concentrar no objetivo. Enquanto isso, os companheiros de equipe de Woo-Hyun observam incrédulos enquanto o registro de mortes se enche com o nome dele. Antes mesmo que possam reagir, a rodada termina, deixando-os completamente confusos com a vitória instantânea. Na-eun comenta que a vitória foi tão rápida que quase foi decepcionante. Enquanto Seung-cheol observa sua velocidade incomum. Comentarista especialista se pergunta se Woo-Hyun está com pressa por algum motivo, provocando uma risada nervosa. Próximo modo, Aniquilação. Começa com Woo-Hyun entrando em confronto instantâneo com um oponente. Ele prossegue sozinho, eliminando toda a equipe inimiga em uma impressionante demonstração de poder. No modo Conquista, ele rompe a muralha de uma fortaleza com uma enorme explosão. Os jogadores defensores se agitam em pânico, tentando impedir seu ataque solitário. Saltando pelo ar, ele desvia sem esforço uma enxurrada de ataques. Ele pousa no meio do grupo inimigo, eliminando todos em um turbilhão de golpes. Um close-up de seus olhos brilhantes revela um foco inabalável e mortal. Modo de jogo final é revelado, apresentando uma bandeira esfarrapada em um pátio desolado. Em meio aos caídos, um jogador solitário reivindica a bandeira, garantindo outra vitória rápida para a equipe de Woo-Hyun. Assim que o segmento PVP termina, uma doação massiva do espectador 62 aparece com uma nova missão enigmática. Na-eun fica muito feliz com a enorme quantia. Ela imediatamente envia uma mensagem para Woo-Hyun com a emocionante notícia. Ainda no jogo, Woo-Hyun diz impacientemente para ela enviar os detalhes da missão. Ele lê a mensagem e percebe que deve continuar jogando para desbloquear um novo e misterioso sistema de jogo. Após sua resposta direta, Na-eun envia um adesivo fazendo beicinho, claramente esperando por mais entusiasmo. Woo-Hyun leva um momento para processar o estranho pedido de seu benfeitor anônimo. Com um olhar determinado, ele decide seguir as instruções do espectador 62 por enquanto. Alguns dias depois, a terceira transmissão começa no campo de treinamento de combate oficial do Biro. Ele recebe uma mensagem de Yujin, que explica que ainda está se recuperando e providenciou um mentor substituto. Os comentaristas especulam que um agente famoso deve estar substituindo-a, dada a crescente fama de Woo-Hyun. Uma mulher com as mãos enfaixadas o chama, confirmando que encontrou seu mentor temporário. Ela o cumprimenta calorosamente, explicando que, embora não seja sua mentora, está ali para apresentá-lo. Apontando para uma figura invisível, ela anuncia que seu novo guia chegou.
Um par de botas elegantes entra em cena, anunciando a chegada de seu novo e misterioso parceiro. A misteriosa mentora revela ser Kim Yana, uma agente de alto escalão que imediatamente cativa o chat da transmissão. Woo-Yun se apresenta calmamente, embora reconheça instantaneamente a formidável mulher à sua frente. Um flashback confirma sua suspeita, revelando que ela era a segunda no comando do Biro e uma inimiga perigosa em sua vida passada. Após as apresentações, a outra agente anuncia descaradamente sua partida, para o visível aborrecimento de Ana. Ela sai rapidamente, deixando Ana frustrada e gritando atrás dela enquanto fica sozinha. Com o novato, um silêncio constrangedor paira no ar enquanto os dois formidáveis guerreiros são deixados à própria sorte. Ana quebra a tensão perguntando sobre sua preferência de arma, ao que ele responde com confiança que domina ambas. Intrigada com sua versatilidade, ela avalia silenciosamente sua força, imaginando quão habilidoso ele realmente é. Para testar sua coragem, ela imediatamente desafia para uma luta amigável, pegando os comentaristas completamente de surpresa. De volta ao estúdio, Seung-cheol está visivelmente perturbado, sentindo que algo sobre esse desdobramento está fundamentalmente errado. Enquanto Naeun vê isso como um duelo normal. A expressão de Sung-cheol escurece enquanto os dois lutadores se preparam para a batalha. Ele aponta a incrível coincidência, explicando que essa configuração perfeita só funciona porque o Woo-Yun é um usuário de espada. A percepção atinge Neon como uma tonelada de tijolos, deixando-a sem palavras ao compreender o verdadeiro potencial da inteligência artificial. Próprio Woo-Yun entende que o jogo está se desviando de seu caminho conhecido, criando uma experiência completamente única para ele. Enquanto Ana assume sua postura, ele conclui que a inteligência artificial adaptativa pode criar enredos totalmente diferentes com base nas escolhas do jogador. Ele reflete sobre como este jogo está se tornando quase indistinguível da realidade. À sua frente, Ana empunha sua espada de madeira. Sua expressão é igualmente intensa. Ela propõe um duelo usando apenas espadas. Mas Woo-Yun rejeita imediatamente a condição. Depois que ele explica que seu aprimoramento corporal é uma habilidade passiva, ela concorda que ambos podem usar suas habilidades. Com as regras definidas, os dois formidáveis lutadores trocam um sorriso confiante antes da batalha. A luta começa com Ana lançando um golpe rápido como um raio. Sua lâmina brilha com energia verde. Seus olhos se estreitam em concentração enquanto ela desferra uma série de ataques poderosos. Woo-Yun se esquiva sem esforço de seus ataques, com incrível velocidade e precisão. Suas espadas de treino finalmente colidem, liberando uma onda de choque que se espalha pela arena. Ele bate o pé para se firmar, preparando-se para a próxima troca. A força bruta de sua classe faz com que ambos os lutadores recuem, impressionando os comentaristas. Seung-cheol esclarece que Ana não está usando uma construção popular. Ela é quem a inspirou. Ele se maravilha com a habilidade de Woo-Yun de igualar perfeitamente a velocidade lendária da agente de alto escalão. Woo-Yun analisa a técnica dela. Percebe que a verdadeira força dela está em explorar cada pequena abertura. Um sorriso predatório se espalha pelo rosto de Ana quando ela percebe que finalmente encontrou um adversário à sua altura. Com um sorriso sinistro, Ana decide que é hora de parar de se conter e liberar seu verdadeiro poder. Ela bate sua lâmina verde brilhante e desferra um golpe devastador direcionado à cabeça de Woo-Yun. Ataque falha, criando uma enorme onda de choque quando Woo-Yun se esquiva por pouco do golpe. Ana pousa graciosamente, impressionada por ele ter conseguido evitar seu ataque com força total. Os dois lutadores travam suas espadas no ar enquanto o chat ao vivo especula sobre seus níveis relativos de poder. Ela elogia sua habilidade excepcional, enquanto ele admite internamente que ainda está longe de atingir sua força máxima. Quando ela pergunta quem o ensinou, ele a surpreende ao afirmar ser completamente autodidata. Intrigada, Ana o convida a segui-la enquanto as notificações do sistema confirmam a conclusão de sua missão e vários níveis de subida. Ele se vê em uma sala repleta de uma impressionante coleção de espadas, machados e outras armas. Ana revela que este é o arsenal oficial do Departamento de Gestão Interdimensional. Líder assistente da equipe, Kim Yun-Woo, explica que foi informado de que Woo-Yun precisava de uma arma adequada. Woo-Yun concorda que, embora sua lâmina atual seja boa, uma arma com habilidades especiais seria uma grande melhoria. Depois de dizer a Woo-Yun para escolher o que ele quiser, o assistente do líder da equipe se despede. Ana o incentiva a não ter pressa e examinar a extensa coleção de equipamentos de alta qualidade. Ao examinar o arsenal, Woo-Yun nota internamente que a maioria das armas está abaixo de seus padrões. Primeiro, ele inspeciona uma lança poderosa, considerando-a apenas adequada para suas necessidades. Quando ele está prestes a fazer sua escolha, outra coisa no arsenal chama sua atenção. Seu olhar se fixa em uma arma escondida no canto, reconhecendo instantaneamente sua importância. Uma notificação do sistema revela a lendária espada do mercado negro, Soeater, e seu incrível potencial. Woo-Yun alcança o punho, questionando como uma arma tão notória acabou nas mãos do Biro.
Um flashback revela sua profunda conexão com a lâmina, sua companheira mais confiável de sua vida anterior. Ele informa Ana com confiança sobre sua escolha, surpreendendo-a com sua preferência por uma espada enorme de 2 mãos. Quando a transferência de propriedade começa, Naeun olha para o monitor em choque total. Ela aponta que a arma tem 5 opções poderosas, uma impossibilidade estatística para esta fase do jogo. Seung-cheol lembra calmamente ao público que esta não é a primeira vez que o Woo-Hyun adquire equipamentos muito além de seu nível. Ele lembra do colar do eremita, outro item do meio do jogo que o Woo-Hyun obteve por pura habilidade. Comentarista especialista explica a mecânica central do jogo. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Uma montagem destaca as recentes façanhas impossíveis de Woo-Hyun, provando que ele conquistou todas as vantagens. Desde escapar de um laboratório até lutar com um agente de alto nível, ele completou com perfeição todos os desafios que lhe foram apresentados. Naeun percebe que obter o lendário Soul-Eater é a única recompensa lógica para seu desempenho incrível. De volta ao estúdio, Seung-cheol decide continuar observando enquanto a transferência de propriedade do Soul-Eater é concluída. Ana sugere que eles testem sua nova arma indo caçar monstros. A cena muda imediatamente para uma cordilheira desolada e coberta de neve. Após uma longa caminhada, os 2 agentes finalmente chegam ao seu destino. Onde encontram um enorme portal girando no cume, com Ana comentando que a escalada foi um bom aquecimento. Um flashback revela o aborrecimento deles com um guarda que subestimou drasticamente a duração da caminhada. Uma notificação do sistema os informa sobre sua missão, exterminar os lobos de baixo nível na área. Woo-Hyun permanece imperturbável, confiante de que esses monstros não representam uma ameaça real para ele. Com um sorriso confiante, Ano informa que observará a missão à distância. Atento às palavras dela, Woo-Hyun invoca o lendário Soul-Eater de seu armazenamento sombrio. A floresta silenciosa é repentinamente perturbada pelo som de uma horda se aproximando. Patas enormes com garras trovejam pelo solo nevado, aproximando-se de sua posição. Com olhos dourados brilhantes, Woo-Hyun calmamente sente a ameaça que se aproxima. Uma matilha de lobos sombrios monstruosos emerge das árvores, cercando-o completamente. Sem hesitar, ele salta no ar e desce sua nova lâmina para o primeiro golpe devastador. Ele libera todo o poder do Soul-Eater, abrindo um caminho devastador através da matilha monstruosa. Um único golpe fluido faz com que toda a horda de lobos sombrios voe em um borrão de movimento. Uma notificação do sistema confirma que o poder de corte do Soul-Eater está aumentando, deixando o chat da transmissão em frenesi. De volta ao estúdio, os comentaristas ficam impressionados com seu controle sem esforço sobre a enorme espada. Próprio Woo-Hyun sente o imenso poder de sua espada lendária, uma sensação familiar e bem-vinda. Assistindo à margem, a expressão de Ana muda de observação para choque genuíno. Ela reconhece instantaneamente seu movimento inicial como sua própria técnica característica, o Celestial Moon Slash. À medida que a primeira onda de lobos cai, os comentaristas ficam completamente perplexos com este desenvolvimento inesperado. Sua confusão aumenta quando lobos elite envoltos em raios aparecem muito antes do previsto. A matilha supercarregada avança, lançando um ataque feroz e coordenado. Imperturbável, Woo-Hyun planta os pés, preparando-se para a poderosa investida que se aproxima. Ele enfrenta o ataque de frente, brandindo sua espada em um arco poderoso que brilha com energia carmesim. Os comentaristas debatem a origem de suas habilidades, observando a semelhança incrível com o estilo do agente de alto escalão. Ele corta sem esforço os monstros de elite, provocando especulações selvagens na transmissão sobre seu treinamento secreto. Com um pisão poderoso, ele se âncora no chão, preparando-se para lançar mais um ataque devastador. Ele derruba o Soul-Eater em um arco devastador, cortando as feras eletrificadas. A lendária lâmina penetra profundamente, seu núcleo carmesim brilhando enquanto absorve a força vital de suas vítimas. À margem, Ana só pode assistir com uma mistura de choque e curiosidade ao seu desempenho impecável. As notificações do sistema confirmam que o Soul-Eater está ficando mais forte a cada morte, provando que ele é mais do que apenas excelente. Seus olhos brilhantes se estreitam quando seus sentidos captam uma presença muito mais perigosa se aproximando. Assumindo uma postura defensiva, Woo-Hyun se prepara para a chegada de um novo inimigo poderoso. Uma cabeça de lobo colossal irrompe da floresta. Sua boca está aberta enquanto ele se lança para atacar. Uma notificação do sistema identifica o monstro-chefe como a entidade capitã, o lobo prateado. Os comentaristas explicam que essa criatura é um notório assassino de novatos, conhecido por sua velocidade e poder avassaladores. A investida do lobo prateado rasga a paisagem, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Woo-Hyun enfrenta a enorme garra da besta com sua espada, sendo empurrado para trás pela força do impacto. Rangendo os dentes, ele canaliza sua energia para a espada, empurrando de volta o ataque do monstro. Ele salta no ar, preparando um contra-ataque enquanto enfrenta a boca aberta da criatura. Girando com uma velocidade incrível, ele ganha impulso para um poderoso golpe descendente.
Segurando sua espada com força, ele reconhece que este novo oponente está em um nível completamente diferente. Com um brilho determinado nos olhos, ele decide que esse poderoso inimigo ainda não é páreo para ele. Ele desce sua lâmina em um único golpe decisivo, cortando o enorme lobo prateado em dois. Uma notificação do sistema confirma que o líder das almas devorou a alma do chefe, aumentando seu poder. Ana observa à distância, impressionada com o desempenho incrível do novato. Ela admite que quase interveio, enquanto os comentaristas concordam que a dificuldade da missão foi extremamente subestimada. Os especialistas teorizam que a própria habilidade de voo está fazendo com que a inteligência artificial adaptativa torne suas missões mais difíceis. Eles percebem que algo está errado quando o mundo reverso não se fecha após a derrota do chefe. Decidindo investigar a anomalia, Ana lidera o caminho mais profundamente na floresta. Sua busca é interrompida quando Ana avista algo incomum escondido na vegetação rasteira. Eles descobrem um ovo grande e misterioso brilhando suavemente em um ninho improvisado. Antes que possam ver mais de perto, o ovo começa a rachar violentamente. O ovo se estilhaça em um brilhante clarão de luz, revelando o que estava escondido dentro dele. Um filhote de cachorro pequeno e adorável, com uma marca em forma de raio na cabeça, emerge da casca quebrada. Os agentes no chat ao vivo ficam completamente sem palavras com a chegada inesperada de um potencial animal de estimação. Ana observa que a criatura é uma entidade rara e não hostil, pois ela se esfrega alegremente contra a perna de Wuyun. Ana decide contra o protocolo padrão, sugerindo que levem a criatura fofa de volta ao laboratório para análise. Wuyun pega casualmente o cachorrinho feliz, concordando com o plano. Enquanto o mundo reverso se desfaz ao seu redor, os agentes e seu novo companheiro fazem uma retirada apressada. De volta à sede do Bureau, os pesquisadores ficam perplexos com a descoberta sem precedentes. Um cientista revela que seus testes mostram que a criatura não é uma forma de vida de outro mundo, aprofundando o mistério. Ele teoriza que poderia ser uma entidade invocada, mas Ana confirma que ninguém presente tem tal habilidade. Pesquisador conclui que a invocação deve ter se originado da própria dimensão. Enquanto Wuyun pergunta sobre o destino do cachorrinho, é revelado que o filhote já se apegou a Wuyun, tornando-o seu dono oficial de acordo com os regulamentos do Bureau. Uma notificação do sistema confirma que o Wolf Relâmpago agora é seu animal de estimação, seguido imediatamente por um anúncio de manutenção de emergência do servidor. Alerta vermelho repentino pega todos de surpresa, deixando os comentaristas do estúdio completamente atônitos. Seung-Cheol aponta a coincidência impossível de um novo sistema de animais de estimação aparecer apenas para Wuyun logo antes de uma atualização. Naeun especula que suas ações podem ter forçado os desenvolvedores do jogo a realizar uma manutenção de emergência. Com a transmissão apresentando falhas, os comentaristas são forçados a encerrar a transmissão abruptamente. A transmissão é cortada para uma tela offline, deixando o público em suspense. Uma figura invisível desliga uma televisão que exibe o fim da transmissão. Dentro da sede do jogo, os desenvolvedores revisam a transmissão que foi abruptamente interrompida. Um desenvolvedor frustrado percebe que o Wuyun é o jogador que descobriu sua inteligência artificial totalmente adaptativa secreta. A desenvolvedora-chefe, Sofia, fica chocada ao saber que uma atualização do sistema ocorreu sem o conhecimento de sua equipe. Seu colega bate na mesa, revelando que apenas uma pessoa é capaz de tal feito, Isaac. Um perfil revela que Isaac é o gênio desaparecido do jogo e ex-desenvolvedora-chefe. Sofia deduz que Isaac se escondeu intencionalmente e agora sequestrou o jogo. Quando questionada sobre outra inteligência artificial chamada Deus, ela confirma que ela não está respondendo. Deus é identificado como uma criação pessoal de Isaac, que ficou inativa após seu desaparecimento. Sofia ordena que sua equipe encontre quaisquer arquivos de atualização ocultos para evitar outro desligamento do servidor. Apesar da dificuldade, ela insiste que eles devem encontrar o que Isaac escondeu a todo custo. Seu subordinado é encarregado de colocar Wuyun sob vigilância prioritária. Com olhos brilhantes, Sofia jura impedir que o misterioso plano de Isaac seja bem-sucedido. Uma notificação do espectador 62 aparece recompensando Wuyun com uma grande doação e uma nova missão para encontrar um companheiro confiável.